Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do InSpendcast. Você sabe, aqui nós falamos sobre gestão de negócio, gestão de pessoas, falamos sobre liderança, falamos sobre inteligência emocional e a gente sempre traz um convidado muito especial. Solta a vinheta! Estamos de volta aqui. Gente, tô com um convidado muito legal. Eu falei especial, é legal. Um cara, gente boa. Eu tava dizendo ali, antes de entrar, que eu queria ter conhecido esse cara antes, queria que ele fosse meu amigo. Tiago Coelho. Cara, seja bem-vindo. Obrigado, Cris. Super prazer estar aqui com vocês, cara. Adorei também a recepção, conhecer aqui o lugar, fiquei super entusiasmado e inspirado, cara, em estar aqui. Obrigado. Ah, eles não sabem, mas o quanto a Tati ficou ali, pô, atrás do Thiago para trazer o Thiago para cá. E É sabe que a verdade. sua agenda é mega complexa, né? Super agitada. E, cara, pra gente foi uma representação de carinho mesmo você abrir esse espaço na agenda para estar aqui, porque eu sei que sua vida não é fácil lá, cara. Não, é super correria, mas assim, como eu tava te falando, eu adoro contribuir, assim, cara. O meu propósito pessoal propósito pessoal é redundante, né? Mas o meu propósito é deixar sempre um grão de areia a mais do que eu encontrei para deixar o mundo um lugar um pouco melhor, né, cara? E eu acho que esses momentos são momentos para isso, pra gente deixar um pouquinho a mais, para que as pessoas que estão vendo possam olhar e falar, pô, legal isso aí, né? Deixa eu fazer também. E sempre acho espaço, sempre acho, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas um prazer estar aqui, cara. E acho que quem também está acompanhando a gente lá, o Thiago, depois ele vai passar todos os contatos dele também, né, do LinkedIn, inclusive. O LinkedIn do Thiago tem quase 100 mil pessoas, né, mais de 90 e tantos mil pessoas É isso aí. lá. E eu não sei se essas pessoas têm a oportunidade de poder ver você, cara, e ouvir você, né? Eu sei que lê muitas coisas do seu artigo, assim como eu sou um fã lá que acompanha o teu perfil para saber tudo que você está pensando, que você está trabalhando ali, mas acho que as pessoas talvez não tenham muita oportunidade de te ouvir, né, cara? Eu participo de alguns podcasts, assim, algumas gravações, mas é realmente muito pouco, cara. Perto do que eu gostaria. Assim, se eu tivesse tempo, eu adoraria participar demais. Mas não, eu devo gravar o quê? Um podcast a cada 2 meses, mais ou menos, quando me convidam. Esse mês foi um mês talvez excepcional. Essa semana eu participei do Passa Lá no RH da Band também, que deve sair daqui umas 2 semanas, mas é isso. E adoro, cara. Poxa, porque cada um é uma dinâmica, é um tema diferente, uma dinâmica Sim. diferente. Às vezes convergem para algumas coisas legais, mas eu me divirto. E quando a gente vê, o tempo foi, né? O tempo acabou, assim, cara. É muito legal, muito divertido. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Tiago, eu estava vendo aqui, né, na sua bio, que você é diretor-geral lá da cervejaria Estrela Galícia. Eu fico pensando assim, como é trabalhar num lugar que vende algo, pelo menos que eu particularmente gosto tanto? É muito legal, cara. É muito legal. Aliás, eu fiz um post sobre isso essa semana, assim. Há 2 semanas atrás, teve o Mundial de Cervejas, né? O World Beer Awards. E a gente tem uma cerveja que é a 1906, né? A 1906 é a nossa família de cerveja, que é a família de cervejas mais premiadas do mundo. Caramba. E essa semana, nesse campeonato agora de 2024, a Black Coupage 1906 ganhou como a melhor cerveja do mundo, em todas as categorias. Foi muito legal. E eu fiz um post justamente sobre isso, como é legal você trabalhar numa cervejaria, né? Tanto pela dinâmica, que é muito interessante, assim, e no mercado como o Brasil que você tem. É o segundo maior mercado da Ambev no mundo, é o maior mercado da Heineken no mundo, são duas cervejarias gigantescas, altamente competentes no que fazem, assim, os dois maiores do mundo, né, cara? Uhum. E a gente é uma grande cervejaria na Espanha, nós temos cervejas muito boas, cervejas super premiadas, e um negócio que está relativamente começando no Brasil e com esses dois caras aí, né? Então, assim, é muito divertido. Você primeiro tem inspiração de grandes cervejarias, você tem um mercado como o brasileiro, que é um mercado que vem se desenvolvendo cada vez mais, um mercado muito grande, competitivo e dinâmico. Então, assim, o nosso mercado eu brinco com o meu time, o nosso mercado não é de todo o Brasil, é cada ponto de venda, todos os dias, toda hora é um negocinho acontecendo. Então, assim, cada consumidor acontecendo. E é um mercado divertido, é um mercado de celebração, né, cara? E isso é muito legal. Então, há um tempinho atrás eu fiz um post que teve muito engajamento, que foi sobre eu trabalho bebendo cerveja, né? Como assim, né, cara? E cerveja sem álcool. Poxa, olha que Aham. interessante, né? Coisa que a gente talvez não pense,
você tem ocasiões de consumo no Brasil que ainda não são desenvolvidas. Eu posso, com uma cerveja sem álcool, trabalhar e tomar uma cerveja, né, cara? Eu posso, no momento de um happy hour, tomar uma cerveja, de uma festa, de uma celebração. Então, você trabalha com ocasiões de celebração, com ocasiões de estar perto das pessoas, com ocasiões de juntar as pessoas. Então, assim, são momentos muito interessantes de trabalhar com uma cervejaria. Fora que, como você, eu também sempre gostei de cerveja. Apreciador, então, né? assim, é muito bom. E entra num outro lado que, para você conhecer do negócio, você precisa conhecer do produto, né? Então, nós temos um time de sommeliers de cerveja, que a Estrela Galícia, nós temos um programa chamado de Cicerone, em que você passa, por exemplo, por toda uma formação cervejeira. Então, você entende quais são as escolas de cerveja globais que tem, quais são os tipos de cerveja, como são feitos. Então, isso é muito legal. Você faz degustação de cervejas nossas, da concorrência, de escolas diferentes, para você saber quais são os perfis. Então, puxa, cara, para quem gosta, então, do produto, além de gostar do mercado, é um paraíso, né? Paraíso você está ali e nunca esquecendo. Sempre beber com moderação, né? E a moderação está no bom senso de cada um, é isso? E Exatamente. tem uma coisa que eu acho interessante sobre bom senso, que diz que o bom senso é a coisa mais democrática do mundo. Ninguém diz que tem pouco. Exatamente. Não é assim? Cara, a cervejaria, ela tem características interessantes, né? Então, se você citou o nome de uma famosa aqui do Brasil, que é a Ambev, que tem uma cultura muito diferente do que a gente ouve no mercado, né? As pessoas falam que a cultura da Ambev é aquela cultura de faca na caveira e tal, aquele negócio alucinante. Então, quem passa, por exemplo, por uma experiência de trabalhar lá, sai de lá com um certo, quase que um arquétipo ali de que tem esse negócio de sangue nos olhos e tal. Precisa. Você que está no segmento, precisa. Cara, eu tomaria, na verdade, sim, eu tomaria muito cuidado com mitos, né? Sim, sim. A nossa diretora financeira, por exemplo, ela veio da Ambev. Tá. Ela é apaixonada pela empresa. Era, né? Agora ela é apaixonada pela cerveja. Mas ela tem muito orgulho de ter trabalhado na Ambev. O que me diz muita coisa sobre a empresa que ela veio. Uhum. Né? Eu tive 15 anos de Coca-Cola. Tenho muito orgulho de ter trabalhado lá. Para mim, quando um profissional vem de uma determinada companhia e eu vejo o brilho nos olhos que ele tem daquele lugar que ele veio, isso me diz muito sobre a organização que ele veio. Eu acho que você tem momentos, a Ambev teve essa fama no mercado em algum momento, mas ela veio se transformando e com lideranças que a gente enxerga hoje. O Jean Gereissati, que é um cara que eu sigo no LinkedIn, por exemplo, é um cara que eu tenho bastante admiração, por exemplo. Eu acho que é uma companhia que mudou muito. Você vê as ações, você vê a Dani, que cuida hoje, que é a presidente de Beyond Beer, que é uma nova área que a Ambev tem também, que é outra pessoa super inspiracional. Então, você vê a liderança que tem a Ambev, você naturalmente já vê que é uma empresa diferente desse mito que em algum momento nasceu lá atrás, né? E eu vejo pelos profissionais ex-Ambev que eu tenho comigo, que têm admiração pela empresa. Eu tenho ex-Heineken na empresa também, que são pessoas que têm admiração pela companhia que estavam lá, assim como ex-Coca-Cola. Então, eu acho que tem muito mito de algum momento que isso pode ter acontecido no mercado. Assim como quando eu estava na Coca-Cola, tem mitos de algumas unidades da Coca-Cola que tinham esse mesmo perfil. Mas eu acho que o mundo que a gente vive atualmente, as gerações que a gente tem dentro das empresas atualmente, elas têm já muito baixa tolerância a esse tipo de companhia. E eu acho que boa parte das companhias já entenderam isso. Elas já entenderam que, cara, eu quero trabalhar num lugar onde eu esteja psicologicamente tranquilo, onde eu possa dar o meu melhor e eu não tolero mais esse tipo de comportamento, né? Eu tolero aquele comportamento onde as pessoas me respeitam e eu quero estar no meu melhor nível performando todo dia. Então, e a gente tá aí também, cara. A gente tá nesse nível. Você tá com quantos também. anos, Thiago? 44. 40, você tá novo, né, cara? Novo, graças a Deus. Tá novo. Os 44 são os novos 25, me disseram, né? Hoje, cara, acho que o nível de evolução que a gente tem no planeta, da própria medicina. Sim. Pô, 70 anos de idade, o meu pai vai fazer 70 anos de idade, cara. Super novo. A gente tá vivendo num outro mundo onde as pessoas estão vivendo mais, com mais qualidade de vida, né, cara? É outro negócio. É bom isso, né? Porque assim, dá para perceber em você a energia que você tem. Aliás, acho, inclusive, que se você não tivesse energia, provavelmente nem estaria na cadeira que você tá, porque exige um dinamismo, uma vontade, né, de querer buscar e fazer. Porque as empresas, elas não só querem crescer, elas precisam crescer, né? Porque o mercado e a maneira como as coisas funcionam, ela exige isso.
de todas as organizações. Se você não cresce, até porque acho que deve ser difícil manter, deve não, tenho certeza que é difícil você manter um time engajado se a empresa, por exemplo, não tem para onde crescer, né? Se a empresa não estiver olhando para um mercado futuro e as coisas assim, não tiver uma visão clara de futuro, Exatamente. né? Acho que as pessoas não têm interesse em ficar. As pessoas, eu tenho um vídeo muito legal no YouTube chamado A Verdade sobre o que nos motiva, que é um estudo que foi feito. Ele até faz uma brincadeirazinha no vídeo, que o vídeo parece um vídeo de esquerda, né? E quando ele mostra quem foi que encomendou esse estudo, foi o Banco Central americano, né? Que não tem nada mais capitalista do que o Banco Central americano. E ele mostra que o dinheiro, ele tem que ser considerado até o momento onde ele não é um problema na vida dos colaboradores. Então, quando você paga o suficiente para que essas pessoas consigam ter o que elas julgam como básico, que é a pirâmide de Maslow, né? Sim. A partir dali, tem outras coisas que motivam e que engajam as pessoas. A habilidade de crescer, e não só de crescer do ponto de vista de ser promovido, de ganhar cargos na organização, mas crescer e aprender, né? A habilidade de fazer parte, de poder se sentir parte daquele negócio, a habilidade de poder ter liberdade de participar, de trabalhar, de fazer a sua parte na organização. E as organizações precisam disso. As organizações precisam fazer que as pessoas sejam parte. E aí, o que você fala, né, delas olharem e poder ver que tem caminho para isso, é caminho para elas poderem ser parte de algo que continuamente vai estar evoluindo e elas podem ser parte dessa evolução. Quando a gente traz hoje profissionais para esse Legalista, o cara olha e fala assim, poxa, mas ainda é uma empresa, nós somos uma empresa de 70 pessoas hoje, né? E você mostra todo o caminho que a gente tem, o que a gente quer construir no Brasil, o cara olha e fala assim, pô, eu quero fazer parte disso daí, cara. Porque a hora que chegar aí eu olhar para trás e falar, eu construí isso aí junto com vocês. E as pessoas têm um brilho no olho de deixar esse legado, muda. É uma história diferente que elas querem contar. Então, a gente tem essa história para contar, assim como essas empresas grandes têm essa história para contar, para dizer, olha, já não é mais no Brasil, já é uma parte adicional do mundo, já é uma parte adicional de um outro segmento, de um outro negócio, e as pessoas se engajam com isso, né? E você estava comentando, então a empresa tem 70 pessoas, você já passou por outras empresas, eu vi que eu acho que você teve na Nestlé, teve na Coca-Cola, Coca. né, que são empresas gigantescas, de volume de pessoas, principalmente. Tem muita diferença trabalhar numa empresa grande assim e uma empresa menor? Tem bastante. Tem diferenças de diversas maneiras, assim. Primeiro, diferenças culturais, talvez, que eu vou tirar um pouco dessa equação, né? Uma Nestlé e uma Coca-Cola são animais completamente diferentes. Uma empresa suíça e uma americana são animais distintos. Mas você entra numa Coca-Cola, por exemplo, é uma empresa que ela já tem processos globais, né? Então, você tem uma pessoa lá em Atlanta pensando na marca Coca-Cola, que ela tem alguns desdobramentos regionais, mas ela já é um pouco mais engessada em alguns níveis. Ela já tem processos globais, processos na América Latina, processos regionais. Quando eu vou para uma Estrela Galícia, por exemplo, que nós somos bastante grandes na Espanha, saindo da Espanha, o segundo país é o Brasil, que nós estamos basicamente começando, eu sou uma startup, cara. E isso é muito legal. Sim, isso é muito legal. Porque eu posso dar 2 passos para frente, voltar 3 para trás e ir para um outro lado, coisa que numa Coca-Cola é uma disrupção muito grande você fazer isso e tem muita coisa pesada em jogo quando você faz esses movimentos muito bruscos. O nosso tamanho permite a gente fazer movimentos mais bruscos sem você correr tantos riscos tão grandes, né? Então, isso dá uma dinâmica muito legal. A galera que está com a gente, por exemplo, você consegue ser menos hierárquico. Então, eu falo com um analista, da mesma maneira que eu falo com um diretor meu, e a gente está todo mundo ali no dia a dia batendo papo, sem tantas barreiras, sem tanta distância um do outro. E isso é muito legal, né? Isso dá uma dimensão de mobilidade diferente. A hora que eu vou negociar com um cliente, por exemplo, eu sento para falar com um pão de açúcar, a Coca-Cola senta para falar com um pão de açúcar, a discussão é uma. A minha conversa para falar com o Pão de Açúcar, a discussão é outra, né? Então, assim, eu não ter tamanho tem uma certa deficiência, mas também tem uma certa vantagem, porque a minha conversa com um cliente é, cara, me ajuda a chegar onde eu preciso? Como é que a gente pode trabalhar diferente, né? Então, tem pesos, acho que tem prós e contras que são diferentes, mas para mim são experiências que agregam de maneira diferente. Foi muito legal
estar hoje na Estrela Galícia, tendo aprendido tudo que eu aprendi na Coca-Cola, é muito beneficioso, assim, porque eu consigo olhar um negócio da Estrela Galícia e ter muita bagagem para poder gerir o negócio da Estrela Uhum. Galícia. Olhar onde a gente se comprometeu com o conselho a chegar em 2030 e saber que, assim, eu consigo chegar lá. Eu tenho bagagem para isso porque a Coca-Cola, a Nestlé, por onde eu passei, eu tenho a ferramenta para isso. Por um outro lado, olhar e falar assim, agora, com essas ferramentas, a flexibilidade que eu tenho para trabalhar aqui, cara, é muito divertido poder fazer. É mais rápido, né? É muito mais rápido. É muito mais rápido. A gente consegue jogar com muito mais velocidade. E outra coisa, eu tomo decisões globais em uma chamada. Eu não tenho que, de repente, o plano que a gente aprovou, por exemplo, para o Brasil é um plano bastante robusto. Eu aprovei isso numa reunião de conselho em novembro do ano passado. Na Coca-Cola, a gente teria a reunião com o meu chefe, depois a reunião da América Latina, depois a reunião do meu chefe da América Latina com o Global. Ali foi uma reunião, a gente já fechou e já foi. E esse final de semana agora eu fui para a Espanha, que a gente tinha mais uma reunião de liderança, eu precisava aprovar um orçamento adicional. Cara, eu falei com o dono da empresa, falei, cara, preciso de mais tanto para eu fazer isso. Cara, vai, toca. Entendeu? Então essas coisas elas são muito mais rápidas de acontecer, o que também é muito legal. Sabe que eu nunca contei aqui no nosso podcast, mas das experiências profissionais que eu tive, eu trabalhei em uma empresa que era uma empresa, não era multinacional, mas era uma grande. Hoje é a Vigor, Laticínios. Na época era o Grupo Vigor, onde tinha a marca Leco de requeijão, que ainda tem essa marca, mas eu acho que hoje elas são apartadas. A matriz era em São Paulo e eu trabalhava aqui em Campinas. Eu me lembro quando eu fui para a matriz em São Paulo, que eu cheguei lá, né? Pô, eu tinha aquele negócio, pô, empresa grande, né, cara? É um grupo e tal, pô, Brasil inteiro e tal. Eu lembro quando eu cheguei na recepção, que eu fui chegando lá, o guarda falou: quem é você? Eu falei, não, pô, eu sou o Cristiano de Campinas. Assim, qual o número do seu? Na época tinha chapa. Coisa antiga, aqueles cartões de pontos, lá tinha um número de chapa. Aí eu falei, meu, número. Ele falou, só um minuto que nós vamos verificar aqui. Aí foi lá verificar, falou, olha, você não tem autorização para entrar aqui, não reconhecemos você e tal. Ele falou, como assim? Eu tenho uma reunião marcada aqui. Era a minha primeira vez lá. Aí aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Do tipo, cara, trabalhar em empresa grande, eu sou um número. Quando o cara perguntou qual era a minha chapa, eu falei, pô, chapa quem tem chapa é carro, né, cara? É isso aí. E aí eu percebi assim que nas empresas em que eu passei, né, mesmo aqui na Inspend, a facilidade de você ter isso que você comentou, de você estar interagindo com todo mundo e qualquer coisa que você faz, seja por positivo ou por negativo, é muito rápido. Muito rápido. Não é? Aparece mais fácil. Exatamente. E eu acho que esse é um ponto que você trouxe, cara, que é muito legal que os profissionais talvez pudessem ter, guardar isso como registro, sabe? Do tipo, cara, você está numa empresa menor, qualquer coisa que você fizer aparece mais rápido. Aparece mais rápido. Aparece mais rápido. E as decisões, elas são mais rápidas. Independente de aparecer ou não, você consegue com que elas sejam muito mais rápidas. Para o bem ou para o mal. Ela vai acontecer ali do dia para a noite. Então, assim, tem um aspecto divertido nisso. Porque você... É muito tangível aquilo acontecer. Muitas vezes, numa multinacional, da decisão ao que ela se mova, é muito mais demorado, né? A gente falava isso na Coca. A Coca-Cola é um transatlântico, naturalmente. A hora que você vira, você gira o timão assim, ele, né, dá aquela girada e o barco continua indo e de repente ele começa. A hora que ele virou também, ninguém para, né? Vai, mas ele demora a virar. No nosso caso, não. No nosso caso, fez assim, o bicho foi. Segura aí porque tá indo, né, cara? Então, você consegue tomar essas decisões, o que também gera para os profissionais que estão ali diferentes tipos de skills, de capacidades que você, numa multinacional, você não necessariamente trabalha, que é justamente essa adaptabilidade, né? Então, assim, às vezes eu tenho muita gente que vem de multinacional e tenho pessoas que vieram de empresas pequenas. A gente tem esse bom mix ali dentro de casa. Então, quando você muda muitas vezes de lado, tem gente que olha e fala assim, caramba, vai mudar de novo, né? Gente que está em startup está muito acostumada, tipo assim, vai mudar de novo porque aqui não funcionou. Então, antes de eu gastar muito dinheiro e ver que não deu certo, a gente testou uma, não deu, a gente já mudou de lugar, né? Então, você acaba adquirindo skills diferentes daqueles e que vão se complementando, que é bem, bem interessante. Profissionalmente, você vai ganhando mais ferramentas dentro da caixinha, né, cara? Que é bem legal. Show de bola.
O que mais nós temos aqui? Você tem mais de 20 anos de experiência no setor de bebidas, que você já comentou, né? Iniciou a carreira aí como promotor de vendas, cara. Isso aí. Você acha que o fato de ter passado pela área de vendas te trouxe para a cadeira de hoje, porque a vendas te dá uma amplitude, cara, de visão das coisas, não? Eu acho que não. Eu acho que ter passado pela área de vendas me deu, para a cadeira de hoje, me deu a humildade de conversar com muitas pessoas de muitos níveis diferentes. Isso, para mim, é o grande fator de diferença que eu tenho. Assim, eu ter começado como promotor de vendas, cara, eu falava com o gerente de corredor, eu falava com o gerente de depósito, eu falava com o carinha que arrumava o depósito. Então, na minha época, quando eu era promotor de vendas, a gente recebia 2 tickets de papel ainda, não tinha cartão, não tinha nada, era papelzinho mesmo. Era um de R$6 e um de não, era um de R$6 e um de R$3. Era R$9 de ticket que a gente recebia. Então, o de R$6 eu usava para comer na frente do restaurante que eu fazia, o meu itinerário que eu tinha na época, quando eu recebia o ticket de 6 de 9, eu tinha sempre um supermercado grande, que era o Sé da Alameda dos Maracatins. Então, eu fazia todo dia, até a hora do almoço, fazer o Sé da Alameda dos Maracatins. Aí eu pegava os transportes para ir para o outro. Então, eu fazia o Sé, aí eu chegava na hora do almoço, na frente do Sé tinha um boteco que tinha picadinho, que eu adorava comer o picadinho, que era carne de panela lá, com uma batata, não sei o quê, cheio de azeite de dendê, nada saudável, mas me amarrava no picadinho. Custava 5 e alguma coisa com o suco lá natural, né, da época. Então, me sobravam os 3. Os R$3 eu sempre dava pro gerente do depósito do Sé da Alameda Maracatins. Sempre dava pro cara. Para você tomar o teu lanche aí, comer teu pastel, o que quer que seja. Por que eu fazia aquilo? Aquilo me permitia que nos momentos que eu tinha que fazer o balanço do mês, todos os meus produtos da Nestlé estivessem concentrados num rack só dentro do estoque. O que significava que eu chegava para o balanço, eu fazia meu balanço em 2 horas e meia, 3 horas, eu ia embora, enquanto boa parte dos promotores das outras indústrias viravam à noite fazendo balanço. Então, assim, eu aprendi a fazer o networking, obviamente que tinha um custo para mim, mas eu aprendi a me virar ali e fazer aquilo. Aquele tinha um custo para o meu negócio, mas era a minha operação para eu estar mais eficiente e fazer o meu negócio. E aí eu saía para fazer as outras lojas. Então, cara, eu geria a minha relação com o cara do depósito dali, com o cara do depósito das outras lojas. Isso tudo, cara, para minha vida sempre foi muito importante, porque eu aprendi a não ter nunca barreiras com as pessoas que estão ao meu redor, a entender a importância do cara do depósito ao CEO da companhia, que todos eles na minha vida, cara, me agregam coisas que são importantes para eu me mover na minha carreira. Me agregam coisas que são importantes para o meu conhecimento, para o meu desenvolvimento, para o meu trabalho acontecer. Eu acho que a área comercial, ela não é melhor ou pior que as outras. Ela te dá mais acesso a essa quantidade de pessoas diferentes, porque você chega no supermercado quando você é vendedor, tá o segurança ali com o negocinho, você quer falar com quem? Então, você tem que ter o contato com segurança. Aí você passou de segurança, tem a secretária do comprador. Verdade. Né? Aí você passou de secretária do comprador, tem a secretária do gerente de compra. E assim por diante, né? Então, assim, eu acho que ela me deu isso. Ela me deu o momento ali do que seria hoje, o que a gente chama bonitamente de networking, né? Você estava comentando, inclusive, que você até traz um encontro com os colaboradores, que você até fala um pouco sobre isso, network, né? Falo. Eu tenho uma vez por ano, eu guardo 1h30 de conversa com o time todo para falar de carreira. Mas não carreira na Estrela Galícia. Tá. Gestão de carreira, em geral. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, conforme eu fui me desenvolvendo, a gente tendencialmente tende a colocar as nossas esperanças dentro da empresa. Né? Não é dentro de alguma empresa, é dentro daquela empresa que a gente trabalha. Uhum. E aí, quando a empresa demite a gente ou a gente resolve ir embora, a gente fica sem chão, porque a gente aprendeu que aquilo ali era o nosso futuro e hoje sempre. É o Thiago da Estrela. Exatamente, o Thiago da Estrela, o Thiago da Coca-Cola, o Thiago da Nestlé, né? E se um dia a Nestlé, a Coca-Cola, a Estrela falar assim, pô, Thiago, não tenho mais interesse, obrigado, tchau, o Thiago não tem mais para onde ir, né? Então, eu tenho essa conversa de carreira com eles, onde eu passo o conhecimento que eu aprendi da minha carreira desde o momento 1, que é, primeiro, aprende que a sua carreira é sua, né? Não é de mais ninguém. Perfeito. E vou passando por diversos passos do que eu aprendi, inclusive passo por networking, né? De como você fazer networking. Posso pedir para você repetir? Claro. Fala para quem está vendo aqui, de quem que é a carreira? Eu acho que esse é, para mim, talvez o meu aprendizado mais valioso, assim, cara. A sua carreira é sua. A sua carreira não é de mais ninguém.
Se você achar que a sua carreira é da empresa, que sua empresa vai fazer a gestão de carreira para você, cuidado, porque você pode um dia se encontrar numa posição que você não quer, fazendo o que você não quer, se sentindo miserável, e você ainda vai falar, poxa, minha empresa é muito ruim de trabalhar quando você não geriu a sua carreira. Cuidado. Sensacional. Então, eu tenho essa conversa com eles, e aí muitas vezes o RH se preocupa. O RH fala assim, pô, mas as pessoas vão querer ir embora. Ué, cara, se a gente não faz nosso trabalho como empresa de ser atrativo, as pessoas vão querer ir embora. Por isso que eu não me preocupo em falar para as pessoas, cuida da sua carreira. Porque eu tenho que fazer o meu trabalho de garantir que a pessoa quer ficar ali. Sim. Né? Então, eu faço essa construção. Olha, como é que você é dono da sua carreira, como é que você planeja, quais são as posições que existem, como é que você trabalha a sua carreira e como é que você faz networking. Né? E o networking, ele hoje, dentro de uma carreira de qualquer pessoa, ele é a parte mais importante. Né? Então, eu falo para todo mundo, olha, eu hoje tenho contato ativo com mais de 30 headhunters. Ativo. A cada 2 meses eu mando mensagem. Fulano, tudo bem? Tiago, tô assim, minha carreira tá assada, tô desse jeito, vamos tomar um café, vamos tomar um café. Pô, Tiago, mas você tem 2 anos de trabalho, você quer ir embora? Não, eu não quero ir embora. Eu só estou mantendo meu networking vivo. Porque se amanhã o Inácio, que é o meu chefe lá, vira pra mim e fala, Tiago, cara, muito obrigado pelo seu trabalho, mas a gente resolveu que não vai mais ter diretor-geral no Brasil, que vai ser o cara da América Latina que vai trocar tudo, obrigado, não queremos você. Eu tenho 30 caras para eu ligar e falar assim, amigão, tô no mercado de novo, vamos conversar. Né? Então, eu sempre falo pro meu time, não perca a tua carreira e garante que seu networking está sempre ativo, porque hora ou outra você pode precisar. Ou a Estrela Galícia pode não ter falado nada pro Thiago, mas o Thiago olha e fala assim, poxa, legal comentar a Estrela Galícia, mas eu quero mudar de áreas, não tô mais afim. Realizei o que eu queria aqui. Exato, tá feito o meu trabalho aqui, eu quero outra coisa. Acho que não quero mais trabalhar com cerveja, agora eu quero trabalhar com champanhe, né? Eu vou falar com o meu networking. Então, essa para mim é uma parte super importante, o que liga a gente ao LinkedIn, né? A gente estava comentando, sábado à tarde é o meu momento de gerir meu LinkedIn, né? Porque como eu tenho um LinkedIn muito movimentado, as pessoas acham que eu não trabalho e que eu passo o dia inteiro no LinkedIn. Não, sábado à tarde é um momento de me doar para o LinkedIn. E muita gente, às vezes, vem lá nas mensagens me pedir ajuda. Pô, Thiago, me ajuda aqui, cara, tô querendo, como é que faz e tal. E aí eu vou entrar para olhar o LinkedIn das pessoas, o LinkedIn das pessoas está lá largado, abandonado, cara. Pobre o LinkedIn das pessoas. Galera, eu vou olhar lá para a câmera de novo, naquela... Cuide do seu LinkedIn, cara. LinkedIn não é lugar para a gente pedir emprego. LinkedIn é para a gente se movimentar, para a gente fazer networking, para as pessoas entenderem o que você pensa, onde que você contribui, o que você faz, né, cara? E eu sempre falo para as pessoas, trabalhem no teu LinkedIn. E é aquela regra básica de marketing, né? Quem não é visto, não é lembrado. Perfeito. Então fica ali no radar, movimenta o LinkedIn. Eu recebo muitas mensagens legais, às vezes, de posts que eu faço, a pessoa manda mensagem, pô, Thiago, gostei do seu post, isso aconteceu comigo assim, assim. Aí a pessoa me conta uma puta de uma história legal. Aí eu respondo pra pessoa, cara, posta isso aí, cara. Conta tua história pras pessoas, porque é legal. Pessoas se conectam com pessoas através de histórias, né? Então, toma conta da tua carreira, faz o teu networking e usa o teu LinkedIn a teu favor. Essas 3 coisas, cara, não te custam nada. Assim, e elas são suas, elas são um benefício que não tem nada melhor do que você investir em você mesmo na sua carreira. É o melhor real que você pode investir na tua vida é em você mesmo. Né? A hora que você achar o Thiago lá no LinkedIn, procura por um post que ele fez. Para mim é que aparece que tem 9 meses que foi colocado esse post lá. E aí tem uma pergunta que ele coloca no título, será que eu sou incompetente? Esse post que você fez, eu falei para você agora há pouco, pô, mexeu muito comigo, cara. Mexeu muito comigo. Você foi ali no cerne da dor de quando a gente está fazendo uma transição de carreira. E a gente vê, né, como executivo, você deve ter muito disso lá também, até pelo volume de seguidores que você tem. Gente que está procurando emprego, ou que está sinalizando, tipo, estou numa transição de carreira, se souber de alguma coisa e tal. Esse momento de transição, quando a pessoa está parada, é terrível, né, cara? A mente da gente consome demais, né? Exatamente. Exatamente. E aí entram os sistemas que a gente está falando, né? Esse post ele é interessante porque esse meu momento de aprendizagem, que ele para mim foi o hiato entre sair da Nestlé e o momento que fui para a Coca-Cola. E a nossa cabeça, ela é um bicho que em algum momento ela começa a dar umas rasteiras na gente, né, cara? Porque você começa a se questionar. Você fala, poxa, nada acontece, ou quando vem, eu tô lá, né? Eu tenho uma posição de gerente, aí vem alguém me procurando e fala assim, pô, cara, você quer trabalhar de promotor? Eu falo, mas peraí, cara, eu era promotor há 6 anos atrás, sou gerente hoje, como assim promotor?
Então você começa a duvidar de você mesmo. E é essa hora que você tem que se centrar para falar assim, peraí, eu não virei incompetente do dia para a noite. A situação está diferente, o país não é o mesmo, pode ser que a gente está passando por uma crise, as empresas podem estar passando por uma crise, pode ter uma crise de confiança. É o que está acontecendo hoje no Brasil. Sim. Né? Os brasileiros hoje estão ali e falam assim, será que eu gasto dinheiro? Será que eu não gasto dinheiro? Então, assim, a economia não está das melhores. Quer dizer, a economia está boa, mas ninguém está afim de gastar dinheiro ainda porque o pessoal está olhando e fala assim, como é que tá? Né? Não Uma sei insegurança ainda, mesmo, né? tem uma insegurança no ar acontecendo. Então, assim, você não é uma pessoa diferente hoje do que você era ontem. As circunstâncias podem estar diferentes. Então, a minha contribuição nesse post é, faz o que está na tua mão fazer. A única coisa que você consegue fazer nesse momento é o que está sob o seu controle. O que está no teu controle fazer? Aquilo que a gente acabou de falar. Tenha um bom LinkedIn, faça um bom networking. Então, LinkedIn, por exemplo, pessoal, assim, uma das coisas que eu aprendi no LinkedIn, faz conexão significativa. O que é conexão significativa? Eu sempre falo para todo mundo, né? Eu recebo muita mensagem que é assim, oi, Thiago, tudo bem? Eu sou fulano de tal. Você quer aprender sobre um curso legal de inglês? Cara, o cara, no mínimo, não leu o meu perfil. Isso não é uma conexão significativa. Se o cara lesse meu perfil, ele vai saber que eu falo inglês fluente, que eu já morei fora algumas vezes. Então, assim, não é porque o Thiago se acha, não. É porque, assim, se ele lesse meu perfil, ele podia vir me oferecer francês, alemão, qualquer outra coisa que não fosse inglês, espanhol ou português. Pô, Thiago, eu vi que você fala 3 idiomas, seria legal você falar um quarto, porque agrega isso, isso, isso. Vamos bater um papo? Eu poderia falar, pô, legal. Não tinha pensado nisso, que talvez falar um quarto idioma agregasse valor para mim. Né? Então, faça conexões significativas. Eu tenho um texto, por exemplo, tendo 95 mil conexões, eu tenho um texto pronto para mandar para algumas pessoas, para mandar assim, fulano, meu nome é Thiago Coelho, sou diretor-geral da Estela Galícia, tenho interesse em equidade de gênero, desenvolvimento de pessoas e tecnologia. Vamos bater um papo? Cara, Thiago, tenho esse texto pronto. Eu mando. O meu índice de resposta, não pelo meu cargo, mas porque eu tenho um texto pronto, é altíssimo. E vocês vão ver que a quantidade de pessoas que vão te responder é enorme, por algumas razões. Primeiro, para gente que é de RH das empresas e para gente que é headhunter, você é matéria-prima. Uhum. Você também é matéria-prima. Esses caras também, em algum momento, precisam de gente para contratar. Então, assim, manda uma mensagem que a pessoa normalmente responde. Vocês vão se surpreender com a quantidade de gente que responde. Segunda coisa, a pessoa te respondeu, não deixa a pessoa lá no vácuo te esperando e nunca mais responda. Responde de novo. Poxa, fulano, que legal que você respondeu. Vamos tomar um café virtual? Ou vamos tomar um café presencialmente? Nutre essa relação. Então, nisso, você já está fazendo seu networking. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, começa ali, faça coisas básicas. Coloca as coisas que você faz. Às vezes você vai lá, você tem um super evento de equipe e tal, tira foto, um monte de foto, aí sua foto fica lá no seu celular guardada por sabe Deus. Não serve pra nada? Não serve pra nada, tá lá no celular. Só ocupando espaço do celular. Põe lá, ó, hoje tivemos um evento de equipe onde a gente aprendeu sobre isso, 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 isso. Aí o Headhunter, que ficou seu amigo ali, agora que ficou sua conexão relevante, vai entrar lá um dia e vai ver que, poxa, olha que legal, cara, o Zé aprendeu sobre tal coisa nesse evento com o time dele. Essas coisas estão na sua mão fazer. Outra coisa, entra no site, o LinkedIn hoje é muito, as empresas estão fazendo muito isso, anunciando vaga, se inscreve na vaga. Ou senão fica aquela mesma coisa, né? Nunca ganhei na Mega Sena, já jogou? Não. Então, cara, vai ficar difícil ganhar na Mega Sena. Então, assim, essas coisas estão no seu controle fazer. Porque senão, a gente começa a se concentrar em ninguém me procura, nenhum headhunter me busca, e você fica maluco. Então, aumente as suas chances fazendo o que está no seu controle fazer. Mas é basicamente isso, cara. Todo mundo passa por esse momento. Eu passei por esse momento e chega aquele momento que parece que não tem mais saída, mas foca. Foca naquilo que você pode fazer, porque chega. O que não postar no LinkedIn? Que não postar no LinkedIn? Eu não sei o que não postar. Eu diria para você o que não fazer no LinkedIn. Vou dar um exemplo simples. Às vezes eu posto essas coisas, por exemplo, eu tenho um post que eu falo assim, você já pediu demissão do seu chefe? Eu já. Mas não para falar mal do meu chefe. Eu posto muitas vezes o que eu, como líder, entendo que o que os líderes não deveriam fazer, né? Aí vem gente lá e comenta assim, o meu chefe faz isso, bicho, me manda inbox, né? Faz um comentário no meu post. Por exemplo, não fala mal do seu chefe no LinkedIn. Claro. O LinkedIn não é para isso. Não fala mal da sua empresa no LinkedIn.
eu sugeriria fortemente para as pessoas não usarem o LinkedIn para posições políticas, né? Então, assim, se você olha o LinkedIn do Thiago, eu não tenho posicionamento político. Por que eu não tenho posicionamento político? A meu ponto de vista, a gente vive numa democracia. A democracia, ela tem uma beleza que é o seguinte, é a vontade do povo. Ela tem uma parte ruim também, que ela é a vontade do povo. Então, não necessariamente é o que eu escolhi. Dado que o que foi eleito é a vontade do povo, o meu trabalho agora, bicho, é fazer o melhor que eu posso pro Brasil andar pra frente. Até porque já foi eleito, né? Já Tá foi lá. eleito. Não adianta eu ficar ali reclamando, chorando. Agora a minha parte, cara, é entregar o meu bem feito para que o país melhore, né? Então, assim, não adianta eu ir lá e ficar reclamando disso, ficar reclamando daquilo, inflamando para um lado. Então, eu não faço post político. Sobre temas que potencialmente são temas... como é que eu posso dizer? Temas Polêmicos. quentes, polêmicos. O que eu diria? Muitas vezes eu falo sobre temas polêmicos. Mas a minha sugestão é que se você quer falar sobre tema polêmico, que você tenha um nível de profundidade e entendimento sobre o que você está falando. Eu recentemente falei sobre aborto, por exemplo, mas eu não falei nem contra nem a favor. A minha manifestação foi, eu acho que é um tema muito profundo que a gente discute com muita superficialidade. Uhum. Esse foi o meu comentário, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esses níveis de cuidado. Tem coisa assim, não falar mal da empresa, não falar mal do chefe, assim, não faz posicionamento sobre isso. Não fale de política, não se manifeste sobre política, porque para os dois lados pode dar ruim. Pode ser que você fale mal da direita e o cara que é da direita é um cara que talvez você está participando do processo da empresa, o cara olha e fala assim, então tá bom, não. Ou da esquerda, mesma coisa. E sobre temas polêmicos, entenda qual é o seu posicionamento, entenda o nível de profundidade e entenda que vai ter gente que pode se posicionar contra você e que você vai ter que responder de uma maneira que você não polarize a discussão, né? Quando eu falo de liderança feminina, muita gente vem para falar assim, mas isso é feminismo. Eu não falo de questão de feminismo ou de machismo. Quer dizer, eu falo de machismo também, mas quando eu falo de liderança feminina, eu falo muitas vezes de qual é o benefício financeiro e social que a gente não está capturando quando a gente não reduz a diferença de gêneros, por exemplo. Mas é uma decisão minha, uma escolha minha e eu tenho profundidade para falar do tema e eu sei quais são os impactos que isso pode ter. Eu sou consciente. Então, se um dia der M no meu LinkedIn por causa do tema, eu sou consciente do que pode acontecer. Tá? Então, essas seriam minhas sugestões aí dentro do meio. Minha visão sobre as redes de uma maneira geral, Thiago, até comentei isso, acho que numa outra edição aqui, acho que eu comentei isso. É como se a gente, por exemplo, ter uma webcam no terreno do vizinho. Porque quando eu estou olhando a tua rede, eu estou colocando a minha câmera lá. Se eu não gosto daquilo que você está falando, ou daquilo que você fala, ou do teu posicionamento, eu desligo a minha câmera, saio de lá. Né? Simples assim. Sabe o que eu acho assim, cara? Não lembro o que eu estava comentando outro dia, isso, assim. Eu não tenho problema nenhum que as pessoas tenham um ponto de vista diferente do meu. Outro dia, eu tenho vários posts meus que tem gente que entra lá e fala, Thiago, não concordo por isso. E aí eu entro com a pessoa e falo, olha, cara, mas olha desse jeito. Aí a pessoa vem e fala assim, não, mas eu não... E não tem nenhum problema. Eu acho que eu tô falando muito eu acho hoje. As pessoas têm que ter, e para mim é a beleza da diversidade. Diversidade, eu sempre falo, as pessoas acham que eu tô falando assim, diversidade é o negro ou o branco, o homem ou a mulher. Não, eu tô falando o básico, que é eu poder pensar diferente de você. Isso para mim é diversidade. É a gente simplesmente poder pensar diferente e não ter problema. Eu não tenho problema com isso. Que a pessoa entra e fala assim, Thiago, cara, desculpa, eu discordo de você. Tá ótimo, a gente não precisa concordar. Onde eu não gosto, cara, e eu vou lá e numa boa eu bloqueio a pessoa, deleto e não tô nem aí. É quando a diversidade, você pensar diferente de mim, ela entra no desrespeito. Perfeito. Quando você entra para me desrespeitar, para me xingar, então tem gente que entra lá para me chamar de incompetente, para falar que eu sou um idiota, aí eu vou lá e deleto o cara. Não sou obrigado. Perfeito. Eu não sou obrigado a ouvir tua falta de educação. Agora, se você quer entrar para discordar, falar que você não concorda, eu acho ótimo que assim, você pode me dar às vezes um ponto de vista que eu posso olhar e falar assim, cara, olha, assim, obrigado, eu não tinha visto por esse ponto de vista. Talvez eu continue não concordando com você, mas eu vi de uma maneira diferente. E tudo bem, cara. A gente não precisa se matar por isso, a gente não precisa se odiar por isso. Mas falta de educação aí... Concordo com você. Vou respeitar. te bloquear e você está fora da minha rede. Não tem problema, não. É respeitar a opinião do outro e acabou. Exatamente. Não tem problema nenhum. Sensacional. Tiagão,
Você comentou também, né, falou agora há pouco aqui que você sobre a questão de equidade de gênero, né, e tal. Cara, como é que você tem olhado para isso, trabalhado isso? Como é que você chegou nisso? Por que que isso é algo que de alguma forma você tá apaixonado pelo tema, né? Sim. Como é que o Thiago chegou nisso? Cara, por alguns caminhos, assim. Eu venho de uma família de mulheres fortes, então isso Uhum, ajuda, assim. Minha mãe é uma mulher muito forte, minha irmã é uma mulher muito forte. A minha esposa, ela é super feminista. Então, essas coisas ajudam muito para que, ou ajudaram muito para que eu ganhasse muita consciência ao longo da minha vida, né? Para que eu começasse a ser muito consciente do que é machismo, do que é feminismo, o que é o machismo social que a gente às vezes acaba não vendo. Quando eu me tornei, comecei a ser gestor de pessoas, eu tive uma coincidência que os meus primeiros times foram times de maioria mulheres. Então, isso também ajudou, e aí, a partir de algum momento, eu comecei a fazer com que isso fosse uma realidade. Também eu comecei a levar para esse caminho. Então, nessa caminhada, ao mesmo tempo que isso acontecia, eu comecei a estudar sobre o tema, comecei a aprender sobre o tema, comecei a uhum. conversar com as pessoas sobre o tema, e comecei a entender os impactos que isso tem, tanto humanitários, como sociais, como econômicos, né? E eu vi, cara, que assim, você começa a entender que, primeiro, o feminismo ele não é o machismo das mulheres. Então, assim, não tem homem que morre porque as mulheres odeiam os homens. As mulheres morrem porque homens odeiam mulheres, né? O feminicídio, o país é o Brasil é o país com o índice de feminicídio mais alto do mundo, né? Você tem um impacto econômico enorme. Então, por exemplo, o Departamento de Estado americano aponta que se a gente reduzisse a desigualdade salarial de gênero em 25% no mundo, a gente colocaria na economia 5 trilhões de dólares. 5 tri de dólares. E aí você pega um mundo que você tem uma diferença social cada vez maior. Mais 60% da população mundial vive abaixo da insegurança alimentar. Você tem catástrofe climática acontecendo. Você vê o calor que a gente está passando essa semana, brutal, Nossa, em pleno setembro. é. São Paulo está sendo a cidade mais quente do mundo durante 3 dias seguidos, né? E a mais poluída. O que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente. Ou seja, a gente precisa de uma economia global funcionando a todo vapor para que a gente consiga combater essas coisas. Tem que ter dinheiro aí para a gente combater isso tudo que está acontecendo. E tem 25 trilhões de dólares na mesa, que simplesmente a gente não reduz. Tá aí o dinheiro, né? Aí você pega, a mulher ela coloca normalmente 75% da renda dela em saúde, segurança e educação. O homem é 35%. Assim, você tem várias coisas que mostram que você ter mais mulheres em posições de liderança não é só ter mulher em posições de liderança, é aumentar a quantidade de mulheres em posições de liderança, é aumentar a quantidade de mulheres, representatividade dentro dos quadros das empresas. Você tem melhores resultados para a economia, para o planeta, para a sociedade. Então, essa combinação junto, para mim, mostra que assim, é uma boa coisa a ser feita, né? Isso é um lado. O outro lado você pega o mercado de cerveja, metade da população consumidora de cerveja no Brasil é mulher. 49% mulheres, 51% homem. Homem toma mais quantidade, mulher toma mais qualidade. Eu trabalho no mercado premium de cervejas. Uhum. Cerveja Galícia é uma bebida premium. Se eu não tiver um time que reflete essa realidade, eu muito provavelmente estou perdendo a visão do meu consumidor. Então, eu preciso ter representatividade na minha empresa. Aí vamos para a conta simples, né, cara? O mercado executivo no Brasil representa mais ou menos 3% das vagas de todo o mercado empregador do Brasil. Tá? O mercado executivo não, perdão, o mercado das empresas, né? Metade da população brasileira é de mulheres. Metade da população brasileira é de negros. Será que eu não consigo, na minha empresa, Estrela Garis, que você tem 70 pessoas, ter metade das pessoas de mulheres e metade das pessoas de negro? Não é possível. Então, assim, o meu envolvimento ele passa desse caminho, mas também por um caminho de entender que é a coisa correta a fazer, do ponto de vista social, do ponto de vista para o planeta, humanitário, econômico, entendeu? Então, a minha paixão tá por aí, cara. E eu Cara, acho que eu sou um agente de mudança para isso. não, é legal ouvir você, porque assim, a gente vive aqui dentro da empresa, eu nunca tivemos isso aqui.
Isso que eu digo, por exemplo, nós não temos diferença de salário porque é homem ou porque é mulher, nós temos várias aqui, acho que nossa liderança deve ser meio a meio. Nós temos de liderança, eu acho que meio a meio nós estamos aqui. Então, algo, pô, eu estou aqui há 23 anos, vou fazer 24 anos agora, nunca vivemos isso dentro da empresa. Então, é legal poder ouvir alguém de fora, porque você está enxergando algo de uma outra visão, de uma outra realidade. E sei, cara, fico pensando assim, né? De onde veio, né? Óbvio, veio lá do passado, tem toda uma história disso e tal, mas por que será que para uma empresa ela entende que ela, de repente, empresas que praticam o não democrático, o não equidade, o não, como é que seria? O não o quê? Qual seria a palavra correta? Na verdade, isso é uma coisa muito interessante. Sabe que o Prêmio Nobel, Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de Economia, o trabalho dela que levou ela a receber o Prêmio Nobel ano passado, Cláudia Goldin, o nome dela, justamente mostra que a diferença salarial, esse gap salarial entre homens e mulheres, não é um tema das empresas serem conscientes ou não conscientes disso. O grande impacto disso, ele é gerado normalmente não, ele é ocasionado pelo primeiro filho. Uhum. Tá? O primeiro filho é o impacto que existe no gap salarial entre homens e mulheres na humanidade. Então, ela ganhou o Prêmio Nobel por provar isso, tá? E isso vem de um outro lado, que é o lado que eu fui convidado recentemente para ser embaixador lá do COPAI, da COPAI, que é a coalizão de licença paternidade, que é a diferença entre a licença paternidade e a licença maternidade. Então, assim, a licença paternidade não ser estendida e o homem, normalmente, ao redor do mundo, ter 5 dias ou nada de licença paternidade, faz com que a mulher tenha que se dedicar a mais tempo à licença maternidade. Essa licença maternidade gere um desequilíbrio, a mulher se sinta mais responsável por ter que cuidar do filho, esse primeiro filho faça com que ela fique mais tempo em casa, com que ela tenha menos presença no trabalho, não consiga equilibrar as tarefas de casa mais o trabalho e acabe não ingressando mais no trabalho, ou quando ela volta ela é demitida, quando ela volta ou ela não seja demitida ou ela seja impedida de continuar crescendo na carreira dela. Então, essas coisas geram a diferença salarial entre homens e mulheres ou esse gap salarial entre homens e mulheres. Por isso que a gente hoje, em muitos lugares do mundo, vem empurrando o tema dos homens terem maior acesso à licença paternidade. Remunerada, porque não adianta nada o cara não ser pago e impactar todo mundo. Por isso que quando você pergunta para uma boa parte das mulheres, e eu normalmente faço isso assim, a resposta é de longe maior, tá? Você prefere você ter mais tempo de licença maternidade ou o seu marido ter maior tempo de licença paternidade? Qual que você acha que é a resposta? Cara, eu acho que ela pede a maternidade, ter mais tempo. O pai ter mais tempo de licença paternidade. De longe, a quantidade de respostas é o pai ter mais tempo de licença paternidade. Justamente por causa disso. Então, assim, eu gravei um TED há um mês justamente sobre isso. Sobre a importância da licença paternidade. Como a licença paternidade muda o mundo. A Prêmio Nobel da Paz mostrou que o grande impacto de diferença salarial está no nascimento do primeiro filho. Então, assim, obviamente as empresas têm responsabilidade nisso. Por quê? Porque hoje, quando você vai falar sobre aumentar a licença paternidade, uma porrada de empresa surta, né? Como assim vou ter que dar licença paternidade remunerada? E o que eu faço, então? O Chile é bom nisso, não é? Não, porque o Chile o que acontece é que a maior parte dos homens no primeiro mês já volta a trabalhar, mesmo tendo licença paternidade. Quem é muito bom nisso é a Espanha, por exemplo. A Espanha os caras tiram. Eu vejo os meus pares lá da Espanha, por exemplo, os caras tiram licença paternidade. Os caras saem e lá você escolhe. Então o homem combina com a mulher. Olha, esse mês saiu eu, aquele sai você, esse vou eu, esse sai você, que é muito legal. Na Estrela Galícia aqui no Brasil a gente tem 60 dias mais férias. Então o que a gente encoraja? Que você tire 60 e que depois de 3 meses você tire os outros 30. Por que depois de 3 meses? Porque é quando sua esposa está voltando a trabalhar e você volta a tirar os 30, porque aí você vira o primeiro cuidador. E aí você vai ter a experiência de você ser o primeiro cuidador enquanto sua esposa está trabalhando. Tá? Então, o gap salarial ele vem muito... o grande causador é o primeiro filho. Então, o grande caminho que a gente vê, e por isso que eu participo do COPAI e aceitei ser embaixador, é isso, a gente empurrar cada vez mais legislação para que isso seja obrigatório nas empresas e os homens possam ser parte agora e ter uma licença paternidade. Isso já ajuda bastante com que esse gap diminua do outro lado. O outro lado, cara, é o machismo que ainda está na sociedade.
né? Você ainda tem muita coisa que acha que isso é mimimi, muita gente que acha que isso, não, isso não existe, que o machismo ele não acontece. E ele acontece. Ele, infelizmente, ele tá ali dentro da sociedade. Então, as Tá. piadinhas que passam, né, desapercebidas, você achar que, por exemplo, quando um cara grita numa reunião, fala, porra, o cara ficou bravo, hein? Quando a mulher grita na reunião, nossa, olha, ela é histérica lá, ficou maluca, né? Uhum. Então, essa desconstrução também precisa ser feita, porque conforme essa desconstrução é feita, a desconstrução para o outro lado e entender que cuidar do filho, cuidar de casa não é responsabilidade só da mulher, ela acontece também. A gente sempre fala isso na Copai. A igualdade começa dentro de casa, na distribuição justa das tarefas do lar. Entendeu? Mas você não acha que. Vou falar a gente, peço sua liberdade de incluir você, mas você não acha que a gente é machista, inclusive com a gente mesmo? Em que sentido? Sei lá, cara, com alguns costumes, algumas crenças que a gente tem com a gente mesmo, né? Não é simplesmente a maneira como a gente olha pra fora, sabe? Sei lá, achar, por exemplo, que não pode chorar, um exemplo, sabe? É. Coisas nesse sentido. Você não acha que isso a gente é assim Nós somos machistas por natureza. por natureza, Assim, né? eu tenho a sorte de ter uma mulher muito feminista que é muito paciente. Então, eu ainda hoje, eu brinco com todo mundo assim, quando eu sou muito chamado para estar em painéis desse tipo de conversa, né, de liderança feminina, etc, de paternidade, maternidade e tal. E o pessoal fala assim, nossa, que legal. Eu falo assim, gente, eu não sou brilhante, eu não sou acima da média. A barra que é muito baixa. Diferente, eu gostaria de ser parte da média, né? A minha sorte da minha esposa, ela ter paciência, porque eu cresci com ouvidos machistas. Eu também ouvia quando eu era garoto, porque homem não chora. Se chorar, você vai apanhar. Se apanhar, não vai apanhar em casa, Exato. né? Como assim homem não chora? Lógico que homem chora, né? Eu tenho a sorte, por isso que eu falo, eu tenho a sorte de ter tido uma mãe forte, porque era assim, meu pai falava, homem não chora, minha mãe falava assim, homem chora sim. Se liga aí que homem chora sim, né? Então, a gente faz parte desse machismo. E por isso que eu falo para todo mundo, quem tem filho homem tem um papel importantíssimo. Eu tenho um filho homem, né? Eu tenho um papel importantíssimo com meu filho para desconstruir essas coisas dele. Então, uma coisa muito legal que a gente faz lá em casa, por exemplo, a Luciana e eu proibimos as pessoas, que nós conhecemos de família, desse negocinho de dar roupinha azul, com carrinho e o caramba 4 quando nascesse o Rafael. A gente fez, cara, a gente foi chato pra cacete, desculpa a palavra, Imagina. mas a gente deu paleta pra galera, falou assim, ó, essa é a paleta de cores da roupa do nosso filho. Pra não ter esse negócio de, cara, já começar a colocar na cabeça da criança que, assim, o brinquedo dele é carrinho, o brinquedo dele é isso. Até aquele chá Não revelação é feito rosa e azul, né? a gente não fez assim. Preconceito nenhum com quem não faz, mas a gente não quis fazer isso. Então, por exemplo, eu fui pra Espanha quando ele tava com uns 2 meses, mais ou menos. Eu achei uma blusa dele, uma blusinha de frio, que eu comprei no setor das meninas, que é uma blusa que estava escrito Love, essa é uma blusa linda, cara. Por quê? Porque eu estava olhando tanto no feminino quanto no masculino. Eu não foquei na área masculina. Eu ando a loja inteira para procurar coisa para ele. Porque é uma desconstrução que a gente tem que fazer e é uma construção natural do passado, né? Loja de brinquedo, você tem a área de meninos e você tem a área de meninas. Cara, você tem que ter a loja de brinquedo para a criança entrar e ela brincar com o que ela quiser brincar, com o que ela se identificar em brincar. Então, os pais de meninos têm um papel importante nessa desconstrução do machismo estrutural. Vou te dar um outro exemplo do machismo que a gente passa, né? Quando eu falo que na Estilagarice a gente tem 60 dias, uma porrada de amigo meu vira e fala assim, pô, que legal, e o cara pode ajudar mais a esposa, né? Amigo, ninguém tá ajudando a esposa. Tá fazendo teu papel de pai, irmão. A casa é minha, as contas de casa são minhas também, o carro também é meu, tudo também é meu. A responsabilidade é igual, né? A responsabilidade é meio a meio. Na verdade, assim, ela dá 120% dela, eu tenho que dar 120% meu também. Então, a gente tem que começar essa desconstrução para que seja muito claro o entendimento que tudo que acontece dentro da família é uma responsabilidade conjunta. O adoecimento mental em casa, por exemplo, das mulheres, ele é normalmente causado pelo entendimento das mulheres de que a responsabilidade dos cuidados do lar, tanto das tarefas de casa quanto da criança, são dela. A sociedade é injusta com a mulher pra caramba com isso, né, bastante cara? injusto. Eu, na minha opinião, muito injusto. Então, assim, nós somos criados com isso. A gente tem que começar a desconstruir. E sempre entra nessa conversa, né? E hoje começa a ter essa corrente muito forte, né? Que é o tal do woke, do tipo assim, tem que parar com essa conversa, porque agora
Hoje, cara, aliás, ontem eu vou participar de um painel sobre inclusão no mês que vem. E alguém me falou hoje de como é inclusão ao contrário. Alguma besteira dessa. Aí eu falei, mas gente, o que é isso? Não, porque é o contrário. Porque agora assim, eu sou homem branco, então agora eu tô fora de tudo. Não, cara, ninguém tá falando de exclusão de homem branco. Ninguém tá falando de exclusão de homem branco hétero. A gente tá falando de incluir os outros. E a gente não tá falando que ao incluir os outros, a gente tem que excluir alguém. A gente, em momento nenhum, quando a gente começa a falar de feminismo, como a gente começa a falar de LGBTQIA+, a gente não tá falando de ou. A gente tá falando de e. Não é uma luta de alguém contra alguém. A gente tá falando assim, cara, a gente tem que andar junto como sociedade. O que a gente tem que parar é de ter um grupo que continua subindo e outros grupos quaisquer que tem que ser derrubados. Não. Tem espaço no planeta para todo mundo, cara, que a gente precisa achar para continuar crescendo. Né? Mas vamos uma coisa, assim, minha visão de neurociência, a gente nasce com um HD vazio, certo? Obviamente que os nossos genes, né, assim como a epigenética, influencia muito naquilo que você pode fazer da sua vida a partir de qualquer momento, né? Que é o quanto o ambiente vai influenciar em ligar ou desligar um gene dentro do seu DNA, sem mudar o seu DNA. No caso da criança, você não acha que a gente, de alguma forma, pelo menos até uma determinada idade, deveríamos guiá-la? Porque se ela é um HD vazio, ela não tem exatamente a informação. Eu posso construir dela, seria obviamente absurdo, mas poderia manipular ela para o que eu quero. Não acha que a gente deveria, de repente, de fazer uma instrução? Então, outro dia eu estava vendo um vídeo justamente sobre isso, assim, né, justamente de inclusão. Tava uma pessoa com deficiência, uma cadeira de rodas, e aí justamente a instrução de como você atuar com seu filho, porque às vezes a criança vira e fala assim, olha mãe, a pessoa numa cadeira de rodas, aí você vira e faz o quê? Não, para. Filho, vamos lá conversar com ela. Que é isso incluir, que você tá né? É incluir. E é incluir a criança. Fulano, dá licença. O meu filho te viu na cadeira de rodas, ele quer conversar com você. Então, assim, a gente mudar um pouco esses paradigmas, que é justamente para que a gente pare de tratar os outros como uma diferença que a gente esconde. E sim começar a mostrar para as pessoas que as diferenças, elas simplesmente existem e tudo bem as pessoas serem diferentes de uma das outras. E a gente está num mundo que nós somos empurrados a sermos iguais. Né? E é mais confortável, você sabe disso para o cérebro. Nosso cérebro ele é formado para não gastar energia. Sim, assim, cara, se eu não tiver que me esforçar com outra coisa, o cérebro fala assim, eu te agradeço se eu ficar aqui o dia inteiro sem fazer nada, né? Porque eu não gasto energia, eu tô bem. Então, assim, a gente tem que gastar de energia para fazer essas mudanças. E para as crianças é isso, como é que você ensina ela dessas diferenças. Então, uma coisa que eu irrito minha esposa propositalmente, só para brincar com ela, para irritar ela, né? Eu fico brincando com ela, vou comprar um carrinho pro Rafael, ela já me olha de lado, aí eu fico dando risada. Ela sabe que não é verdade. Ela sabe que assim, a gente vai entrar com o Rafael numa loja de criança, numa loja de brinquedo, pro Rafael pegar o que ele quiser brincar. Então, mas se ele pegar uma Barbie, tudo bem se ele pegar uma Barbie. Ele vai saber que é uma boneca, ele vai poder brincar com uma boneca, porque assim, não tem nada demais, né? Aliás, tem um estudo que saiu na American Medical Research que mostra que meninos que brincam com brincadeiras de menina são mais empáticos, são mais próximos das pessoas, tendem a tratar as pessoas melhores. Então, assim, é uma mudança nossa, mais do que das crianças, é uma mudança nossa, de como a gente ensina. Porque a gente para de dar para eles as coisas que nós tínhamos do nosso passado e que nos formaram. Sim, eu tô entendendo. É que esse tema nunca veio para a mesa aqui do podcast. Eu tô adorando, cara, bate-papo, porque é algo diferente mesmo E as pessoas também, né, de repente não têm a disponibilidade de poder trazer esse tipo de tema, né? Eu fico pensando, por exemplo, se eu tiver um menino, pô, chegou numa loja de calçado, pô, com 2, 3 anos de idade, se ele falar que ele quer um sapato de salto alto, como que o pai pode lidar com isso? É normal? Eu deixaria? Não, pô, compra. Eu só não deixaria porque vai machucar o pé dele, né? Só por isso. Mas o da menina não machuca? Não, uma menina... Eu também não deixaria minha filha até uma certa idade comprar salto alto. Então, mas vamos imaginar que com 5 anos,
Tem criança que já tem uma estatura boa com 5 anos. Eu não deixaria minha filha de 5 anos comprar um sapato Comprar de um... salto alto. Não, porque machuca. Não, mas não precisa ser, né? Sei lá, um saltinho. Não, machuca. Machuca o pé. Tem idade determinada para isso. Eu não deixaria minha filha usar um salto alto com 10 anos de idade, ela ainda não usaria. Não tá pronta para isso. Destrói o pé da pessoa. Destrói o pé. Mas se ele quiser comprar um tênis rosa, pode comprar um tênis rosa, cara. É, ok. Entendeu? São esses para assim, por que o rosa é uma coisa de mulher? Aliás, o Prince já usava bota de salto alto. Aliás, o John Travolta lá no filme Saturday Night Fever, como é que é o nome? Embalos do Sábado à Noite, não usava bota de salto alto. Era salto alto. A gente cria essas coisas. Mas a definição deles, você comentou do LGBTQ, né? Os dois, tanto o Prince quanto o John Travolta, eles se enquadravam nesse perfil, concorda? Não sei, não faço a menor ideia. Sim, das histórias deles, eles se encaixavam no perfil. Então, acho que assim, a roupa para eles já estavam isso instalado no mindset deles. E, mais uma vez, eu não estou falando que isso aqui é certo, o que é errado. Às vezes, assim, já estava no mindset mesmo, desde criança, de repente, já estava lá no mindset. Até porque você comentou, pô, se meu filho quiser comprar uma Barbie, pô, tem menino que já chega na loja, ele já quer, ele tem, ó, eu quero isso aqui. Né? Gosta, de repente, de coisa que tem mais brilhos, tá tudo bem, tá no mindset dele. O meu ponto é daquele que não está no mindset. Entendeu? Dele chegar lá e, de repente, eu não trazer para ele, de repente, algo que possa construir no HD dele uma visão, né? Sei lá. Mas essa que é a discussão. A gente está partindo de um princípio que a construção onde as coisas são binárias, elas nascem da gente. Sim. Não deles. É verdade. Então, assim, se eu pegar eles são puros, né? Eles não têm Se eu pegar esse mascote aqui e falar que isso daqui é... Se eu falar que isso aqui é um leão para ele, ele vai chamar do quê? Leão. De leão. Quem dá o nome, a nomenclatura para isso, deixa eu partir para um outro princípio sem ser tudo isso que a gente está falando. Quando eu estava no Peru, com a Coca-Cola Equador, eu fui responsável pela Coca-Cola Equador, tá? A gente tinha Coca-Cola com açúcar e Pepsi tinha Pepsi com açúcar. Entrou uma lei que a cada X gramas, eu não lembro mais quanto que era, de açúcar, incidia um imposto. No momento que essa lei entrou, Pepsi removeu o açúcar da fórmula e Coca-Cola não. Pepsi, o preço foi lá para baixo, o preço de Coca-Cola teve que subir, Coca-Cola começou a perder participação de mercado. Durante 3, 4 anos seguidos. Eu não estava ainda, eu cheguei lá, participação de mercado tomando porrada lá. Aí a gente foi negociar com a Atlanta e falar assim, cara, vamos mudar a fórmula de Coca-Cola. Ah, não pode, a gente vai enganar o consumidor. Mas a Pepsi mudou a fórmula dela. Não, mas a gente vai enganar o consumidor. Isso que eles fizeram é errado. Mas o que eles fizeram que é errado? Eles tiraram o açúcar da fórmula e não chamaram de Pepsi sem açúcar. Eu falei, mas gente, quem deu o nome de com açúcar ou sem açúcar fomos nós. É uma escolha nossa falar para o consumidor que esse produto se chama com açúcar. Isso é uma Coca-Cola. Isso é uma Coca-Cola. A Pepsi, na hora a Pepsi falou assim, isso continua sendo Pepsi. Só que agora, ao invés de ter açúcar na fórmula, não tem mais. Entendeu? Como a nomenclatura quem dá somos nós. Para o consumidor, ele continua tomando Pepsi. Essa para mim, socialmente, a gente tenta encaixar as coisas para ficar mais confortável para a gente como ser humano e a gente pega um HD vazio e tenta colocar o nosso conforto para ele. Sendo que para ele não existe nenhum desconforto. Para a gente existe desconforto. E a gente transporta para ele. E aí eu volto para o tema do ser humano que a gente está falando, sem precisar entrar em tema de gênero, de raça, de nada, o que os psicólogos falam para a gente, até os amigos falam para a gente, independente de ser psicólogo ou não, né? Assim, não coloque as suas ansiedades, as suas, como é que eles falam? As suas expectativas nos seus filhos, né? Para eles não se frustrarem. Eu até sempre brinco, eu falo assim, não, estou super de acordo, mas o meu filho vai mergulhar e vai ser São Paulino. Sempre brinco com todo mundo. Eu sou São Paulino isso, também. Né? Ah, legal. Eu falo assim, então não vou Perdemos ontem. Perdemos ontem. Eu sempre brinco, falo assim, não vou colocar expectativa nenhuma, mas ele vai mergulhar e vai ser São Paulino. Então, assim, é normalmente isso. Quando a gente transfere essas coisas para HD vazio, são as nossas expectativas. Não são deles. Que dia que essa criança sabe, cara, que se é assim o assado é bom ou ruim, é certo ou errado? Ela não sabe. Nenhuma criança nasce preconceituosa, nenhuma criança nasce elas machista. nascem sem filtro.
sem filtro nenhum. Vou dar outro exemplo. A minha família, ó, o meu bisavô por parte de mãe é negro, o meu avô por parte de pai, ele é filho de negro, o meu bisavô é filho de escravizados, a minha irmã é casada com um japonês, a minha tia mais velha, irmã da minha mãe, é casada com um negro. E aí nós estávamos no shopping em Ribeirão Preto, eu estava com a minha afilhada, que é japonesa, estávamos com o meu sobrinho, filho do meu irmão, que é caucasiano, e com a minha prima de segundo grau, que é negra. Estávamos nós andando, assim, os três. Aí o meu tio, que é negro, virou para mim e falou assim, daqui a pouco a polícia vai vir, vai prender a gente, que vai achar que a gente está roubando criança no shopping. Porque cada criança era de um jeito, né? Então, assim, essa molecada ali junto, para eles, essa diferença entre raças que tem ali é a coisa mais comum do mundo. Em algum momento, no crescimento deles, seja pela escola, seja por um amigo, seja por outro amigo, seja pela própria família, em algum momento vai dar algum curto-circuito de que alguém ali é menos, ou é mais, ou é diferente porque alguém falou. Mas até aquele momento que essas crianças estão brincando juntas na casa dos avós, cara, não tem diferença nenhuma entre eles. Para mim, a falha nossa como sociedade de querer encaixar alguém numa caixinha é que gera toda essa maluquice que a gente vive. Eu concordo com você, ao mesmo tempo em que acho que isso está no cérebro de todos os seres humanos, entendeu? Independente de cor, independente de qualquer coisa. Você pega, por exemplo, aquela série do Netflix, e chama 100 Humanos. Não sei se você chegou a assistir essa Não. série. Ela é muito legal porque eles pegam 100 humanos e colocam, eles são acho que 6 ou 8 episódios, e eles expõem esses humanos a diversas situações para poder tirar uma avaliação de comportamento dessas pessoas. Um dos episódios, eu acho que está no 6º episódio, uma das atividades fala exatamente sobre a questão do preconceito. E aí a cena é o seguinte, eles colocam 2 pessoas para aparecer do nada, acho que eles falaram que assim, ó, um vai estar com uma arma na mão e você precisa matar, e a outra vai estar com o celular na mão. Então você tem que escolher quem você mata. E aí lá aparecia os que estavam se defendendo, a vítima que tinha que se defender desses 2 possíveis bandidos, né? Tinha japonês, tinha idoso, tinha negro, tinha todos os tipos. Aí apareciam 2 pessoas. Uma aparecia com a arma, que era o branco, e o negro aparecia com o celular, ou seja, o negro não oferecia nenhuma. Todos eles atiraram no negro, mesmo os negros. E aí eles trazem, né, uma análise onde eles falam assim, o cérebro humano ele tende a dar uma resposta disso, né, de maneira preconceituosa. Assim como tem um teste de Harvard, que leva mais ou menos umas 2h30 a 3 horas para você fazer ele, que também mostra o racismo de todas as espécies. Como é que é o teste? Uma das partes desse teste, eu não sei se você já viu, Thiago, esse teste aí. Já, que ele mostra figuras, né? E aí dessas figuras, então, por exemplo, tem uma figura que é bonitinha, o seu trabalho é apertar a tecla, um deles, né? Apertar a tecla do espaço para mudar a imagem. E aí eles colocam, então, imagens que são bonitinhas, imagens que não são e tal, e vão chegando num ponto que aí, por exemplo, de repente aparece lá ou um negro ou um branco, e aí a velocidade que as pessoas trocam. Aparece um japonês, por exemplo, a velocidade que troca. E eles perceberam no teste que as imagens, por exemplo, daquilo que a gente entende como preconceito mesmo, as pessoas trocam com mais rapidez, mesmo as pessoas que fazem parte da mesma. Isso que é maluco, então é alguma coisa que está implantado, né? Eu entendo. E assim, por isso que eu falo, nós somos por natureza, nós somos racistas, nós somos machistas, nós somos preconceituosos. Eu não tô tirando nada disso. Sim, sim. O que eu estou dizendo é que, conforme a gente vai evoluindo na nossa vida, tem coisas que a gente tem que ter a escolha de continuar perpetuando ou de mudar. Sim. Essa para mim é a interromper diferença. Isso, né? Exatamente. Então, assim, a minha escolha, Thiago, quando eu olho o tema de diversidade e inclusão, quando eu olho o tema de liderança feminina, quando eu olho diversos temas que hoje eu tô ali como um camarada, né? Para mim, camarada é diferente de aliado, porque eu aprendi isso de um amigo. O aliado, ele muda de lados conforme interesse, né? O camarada não. O camarada é aquele cara que tá sempre do teu lado até o último momento. Eu escolhi, cara, que eu vou, apesar dos meus machismos, dos meus racismos, dos meus preconceitos, que eu sei que eles estão lá,
eu vou ser cada vez mais consciente dele para tentar, ao máximo, dentro dessa minha consciência, evitar com que eles aconteçam, que eles sejam perpetuados. Vou te Perfeito. dar um exemplo simples. Eu estava numa entrevista uma vez num podcast do Todas Group, e a gente estava falando sobre uma pessoa que trabalhou comigo, uma mulher que trabalhou comigo, e ela veio comigo com a seguinte dúvida: Thiago, eu não sei se eu quero. Eu tô com uma dúvida. Eu não sei se eu quero ser mãe ou se eu quero ser um executivo. Eu falei, poxa, mas por que isso você entende que são duas coisas diferentes? Eu falei, faz o seguinte, eu vou te passar um grupo de mulheres para você conversar com elas e formar a sua própria opinião do que é sucesso. Então você vai falar com uma mulher casada com filhos, de uma mulher casada sem filhos, de uma mulher que ainda não é casada, e na hora eu parei e falei assim, opa, peraí, eu fui machista agora. Como assim uma mulher que ainda não é casada? Ser casada ou não ser casada é a opção dela. É verdade? Então, assim, nesse momento eu fui consciente do meu machismo. Não é que eu não fui machista, porque meus ouvidos são machistas. Eu fui criado assim. Uhum. Mas somente eu fui consciente, eu pude naquele momento, eu pude consertar aquele erro. E não simplesmente deixar ele ali e em algum momento até de repente fazer uma piada para dizer assim, pô, porque o natural seria virar e falar assim, quem ainda não é casada, né? Ela, ó, tá lá, solteirona. Encalhada? Não, exato. Na hora eu pude ser consciente. E é esse que é o tema. Não quer dizer que a pessoa, por ela ser machista, racista, preconceituosa, etc., é o fim do mundo e, meu Deus do céu, cara, agora a gente tem que te crucificar. Não. Para mim, eu tenho um post que eu faço todo ano, eu faço o post no mês de junho que eu digo, ser racista é uma decisão. Decida não ser. Perfeito. Agora, não quer dizer que você não vai errar, mas quer dizer, cara, que você vai buscar um outro caminho diferente daquilo. Para mim, essa é a importância. Eu vou errar muitas vezes. Por isso que eu te falei, a vantagem de eu ter a esposa que eu tenho é que ela ouve os meus erros, ela olha para mim e fala assim, ó, maneira, porque aqui você falou isso. Aí eu olho e falo assim, pô, você tem razão. E eu nem teria olhado por esse lado. E às vezes eu cometo falhas feias, cara. Uma vez ela fazia um curso de fotografia avançada, né? Porque ela é produtora e fotógrafa. Aí o professor dela falou assim, poxa, você manda muito bem. Você não quer ir para outra turma que é mais avançada ainda? E ela veio me contar toda feliz. Minha primeira resposta para ela foi, mas por que ele só chamou você? Ela olhou para mim e ela falou assim, olha, nesse momento você descredenciou a minha competência, todo o trabalho de uma vida que eu construí para estar ali. Cara, na hora eu parei e pensei, eu falei assim, você tem razão. O meu machismo tomou conta de mim. Eu fiz um comentário absolutamente machista agora, por um ciúme completamente idiota, que eu poderia até ter sentido ciúme, que não é errado eu sentir ciúme. Pode acontecer. Mas que eu poderia ter calado a minha boca, engolido o meu comentário e ter dado parabéns para ela, porque ela foi convidada pela competência dela, pelo trabalho dela, a ser um nível acima, porque ela construiu isso durante a vida toda dela. Então, assim, eu não vou deixar de errar. Pode acontecer. Mas é uma decisão que aquele erro eu pudesse olhar para ela assim, problema meu, tô sendo machista mesmo? Ou que eu olhasse e falasse assim, cara, você tem razão, foi mal. Eu errei, eu vou me policiar para que isso não aconteça de novo agora. Então, para mim, eu acho que essa é a diferença do que a gente está conversando. É a gente ir por um caminho de eu decidir ser consciente e não decidir, apesar de eu ainda ser machista, racista, porque meu ouvido cresceu assim na sociedade que eu vivo, eu perpetuar isso ou eu cortar isso em algum momento. Eu posso não mudar o mundo, mas posso interromper em mim, né? Exatamente. Perfeito. Aquele, o dos fósforos, né? Que vai em um e você puxa um para baixo. É isso aí. Perfeito. Tiagão, vamos falar de negócios agora. A gente já falou bastante de gente aqui, né? Você citou no começo que quando você, de repente, assume a gestão de uma empresa e tal, e você vem para esse trabalho, tem alguma ferramenta mágica, alguma coisa, alguma metodologia que você fala, cara, ó, essa aqui é a metodologia que eu acredito, que eu gosto, eu aprendi assim. Tem alguma coisa que você, sabe, essa é minha. De gestão de gente ou gestão de negócio? Gestão de negócio? Gestão de gente. Eu tenho um gráfico que eu faço sempre, infelizmente eu não trouxe aqui, mas eu sempre desenho, eu coloco um eixo que eu coloco do menor para o maior, que é skill técnico, e eu coloco um eixo aqui do menor para o maior, que é gestão de pessoas, tá? E aí eu coloco uma linha aqui que é tempo, evolução do tempo. E para mim, eu mostro para todo mundo que assim,
o seu desenvolvimento e as suas ferramentas como gestor de negócios, ela tem que levar em consideração esse gráfico. Que quanto mais tempo você faça evoluindo na sua carreira, menor é o seu skill de negócio e maior é o seu skill de gente. Se você não fizer isso daqui bem feito, esquece, você não consegue evoluir. E aí eu sempre deixo no finalzinho desse gráfico aqui um pedacinho de skill técnico que para mim chama credibilidade. Que não adianta nada, você vai chegar aqui na frente, né, no mercado de bebidas e você era advogado e você vai virar e falar assim, cara, se isso daqui acontecer, a gente vai perder share de mercado. E o cara olha pra tua cara e fala assim, o que esse cara tá falando, né? Foi advogado a vida inteira, assumiu, tem 1 ano no mercado de bebidas. Outra coisa é, poxa, o cara tem 20 anos de experiência no mercado de bebidas, Sim. tem credibilidade. Mas essa formulazinha que eu sempre aplico para todo mundo, que eu olho para cara de todo mundo assim, cara. Você vai continua se aprimorando no que você faz, no seu mercado, no seu segmento, mas assim, não esquece, se você não ir masterizando, se você não for master em pessoas, você não vai para frente. Para mim é o principal. Então, desde que eu cheguei no Peru, para assumir a operação do Peru, a primeira coisa que eu faço quando eu entro numa operação nova é conversar com todo mundo da operação. Todos, um a um. Nem que eu leve os 2 anos, mas eu falo com um por um. Tem reunião, minha secretária primeiro, já agenda. 2 pessoas por dia, vai. Um por um. Converso com todas as pessoas. Peço para todo mundo se organizar. O que a gente está fazendo bem, o que a gente está fazendo mal, o que a gente pode fazer diferente. E se prepara para a gente bater esse papo. E me fala, cara, a conversa é tua, você vai fazer o que você quiser, falar o que você quiser e perguntar para mim o que você quiser perguntar. E vou falando com todo mundo, cara. Para mim, esse é o aprendizado mais importante, porque eu vou ouvir dessas pessoas muitas coisas que vão desconstruir coisas que eu acho que eu já sabia do negócio, desconstruir coisas que já me falaram sobre o negócio. Eu acho que é assim, você vai chegar lá e vai encontrar tal coisa. E às vezes encontrar ferramentas e encontrar caminhos que não foram ouvidas por gestores anteriores porque eram subestimadas, eram largadas de lado e que a gente pode pegar 2, 3 delas e fazer algumas viradas de negócio que são quick wins ali, que a gente pode fazer alguma mudança já imediata. Isso aconteceu comigo no Peru. No Peru, quando eu cheguei, a coisa estava meio caótica, em temas de pessoas, e aí aquele que eu te falo de que ninguém vira incompetente do dia para a noite. O Peru cresceu 20 anos consecutivos, era o primeiro ano que o negócio não estava indo bem e as pessoas desesperaram. Assim, o que aconteceu? E eu falei, calma, gente, vocês não cresceram 20 anos seguidos, aí o primeiro ano que cai, agora todo mundo é ruim, né? Não, calma, não é assim. A gente fez um plano para reengajar as pessoas, então eu elegi uma pessoa de cada área, juntamos, fizemos um time de pessoas. Então, o objetivo de vocês olha a Great Place to Work, entende as respostas, entende o que saiu dali, depois entrevista as pessoas, vê onde estão os medos, os receios, o que precisa e monta um planozinho de engajamento. A gente fez isso. E a outra, na conversa com as pessoas, eu primeiro tive uma visão de fora que você chega, tá todo mundo fazendo um monte de coisa. Que para mim é um sintoma de que assim, tá fazendo um monte de coisa para ver se alguma dá certo e vai. Né? Aí quando você começa a conversar com as pessoas, você tem essas validações ou invalidações do que você está pensando. Né? Então assim, mas por que está fazendo isso? Não, porque está fazendo isso porque me pediram, porque você não sei o quê. Aí eu comecei a olhar, mas o que você acha? A gente deveria estar fazendo aquilo? 3 pessoas me falaram, Thiago, eu não sei por que a gente está fazendo um monte de coisa. Se a gente fizesse só a Inca Kola, que é a maior marca que tem no Peru, é a marca mais rentável, maior volume, maior brand equity que tinha. Se a gente só colocasse o pé em Inca Kola, cara, a gente é imbatível no mercado peruano. Beleza, notei. 3 pessoas me falaram isso. Aí outras me falaram, cara, se a gente fizesse só Coca-Cola, é a marca que, apesar de não ser igual a Inca Kola, que é a maior nisso aqui, mas é a segunda que é isso, aquilo, e é uma marca internacional. Os peruanos gostam de marca internacional também. Anotei. Aí outras pessoas me falaram, cara, a água é a maior categoria do país. É saudável, não sei o quê, porque ninguém mais quer beber refrigerante. Então, assim, eu tive 3 visões diferentes, mas que são super complementares. Vamos fazer 3 coisas bem feitas, para de fazer o resto. Depois que isso tudo estiver bem feito, aí a gente volta a fazer quinquilharia. O que eu fiz? Olhei para todo mundo e falei assim, galera, vamos fazer 4 coisas no país. Parte de pessoas, plano de engajamento, recuperar todo mundo, focar em Coca-Cola e água. Senta a porrada. A gente tinha o outlook de fechar o ano -13, a gente fechou o ano -3.
Então, assim, Já diminuiu bem o... ouvindo as pessoas. Por quê? Porque eu ia chegar lá, obviamente, eu ia olhar e ia saber qual é a maior, qual é a segunda maior, que água, alguém ia me mostrar. Mas as pessoas olharem com confiança para falar assim, para de fazer um monte de coisa, vamos fazer só essas daqui, porque a gente sabe que fazer isso aqui dá certo, que já aconteceu em algum momento da história desse país, vamos lá, cara. Então, assim, esse negócio de ser master em saber que quem vai te levar para frente são as pessoas, para mim é o... E o plano de engajamento, o que você tem de estratégia? Qual que é a estratégia para fazer esse engajamento? É pegar... Eu normalmente pego uma pessoa de cada área. Tá. Uma ou duas pessoas de cada área. Primeiro, para as áreas sentirem que assim, poxa, tem alguém meu lá. Não é o cara assim, o Thiago é um cara que vem mais da área comercial, aí depois um monte de gente que ele gosta lá da área comercial lá para fazer um plano para mim. Ou juntou ele com o RH e fez um plano para mim. Não. Né? Então, eu pego normalmente uma pessoa de cada área. E aí as pessoas fazem painéis de entrevista. Então, assim, você vai entrevistar 2, 3 pessoas, você 2, 3 pessoas, você 2, 3 pessoas e de áreas diferentes, tá? Isso já um pouco baseado nos itens que saem na Great Place to Work. Eu falo a Great Place to Work porque nas empresas que eu trabalhei, essa era a ferramenta oficial que tinha. Tá bom. Então, já saem lá assim, olha, esses são os principais pontos de dor que saíram na Great Place to Work. Liderança, ferramentas de trabalho e ambiente de trabalho. Beleza, essas são as coisas que saíram ruins. Quais são as coisas boas? As coisas boas são essas 3 aqui. Então, beleza. Vamos entrevistar as pessoas sobre as coisas ruins. As coisas boas, a gente vai fazer algumas perguntas também para a gente potencializar elas. Então, esse grupo entende o que são as coisas ruins, a gente mapeia o que saiu de ruim, por exemplo, ferramentas de trabalho. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a gente entendeu lá da região que o time comercial, por exemplo, a nota era muito baixa de ferramentas de trabalho porque as motos eram muito velhas. Então, cara, trocou a frota, o engajamento fez é lá em cima, entendeu? Então, assim, são coisas que você consegue olhar e mudanças que você faz rápido, que no nível de engajamento vai lá em cima. Ambiente de trabalho, às vezes você chega no Nordeste tinha fábrica que o chão, cara, chovia, os caras tinham que andar na fábrica, o chão todo inundado. Então, pô, gerente de fábrica ia lá, mudava o chão da fábrica, pintava o chão da fábrica, a autoestima da galera sobe. Então, o objetivo é você olhar as coisas que estão pesadas, que estão ruins, o que você rapidamente muda, que o pessoal olha e fala assim, poxa, me ouviram, então já é quick win. E quais são as coisas que não são rápidas, mas que você começa a trabalhar, que as pessoas olham e falam assim, olha, entendo que não é rápido, mas estão trabalhando em coisas que eu falei que me incomodavam. Né? Então, as pessoas, pelo menos, cara, já sentem que aquilo que elas estão falando está sendo ouvido. Tá? Isso é um. E a outra parte que a gente sempre faz no grupo de pessoas é que, apesar da Great Place to Work que está ali, é o suporte do RH para processo de feedback. Isso, para mim, assim, é sem conversa. Tem que ter. Isso, para mim, é um gap hoje nesse Galícia, por exemplo. Essa semana a gente tem alguns trabalhos, semana que entra agora tem alguns trabalhos acontecendo que a gente vai dar uma mudada. Mas é o quê? Feedback, para mim, é importante para criar um ambiente de segurança. O que acontece com ele? Não é só o processo de você dar e receber feedback. É de você dar o feedback e depois a pessoa que deu o feedback entender que o feedback dela foi ouvido de 2 maneiras. Ou que a mudança está acontecendo, ou que ela recebeu um retorno para dizer, olha, entendi o que você me falou, mas eu não tenho o mesmo ponto de vista, por isso essa mudança não vai acontecer assim, 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 assim. Tá? Então a pessoa ela sabe que ela tem a liberdade para te falar, ela sabe que ela vai receber um retorno sobre aquilo, que aquele retorno vai gerar uma mudança que ela vai ver, ou que pelo menos ela sabe que você entendeu, mas que ela não vai ver aquela mudança e ela tem um feedback sobre aquilo. Isso gera um ambiente de confiança muito grande, onde todo mundo para de ter medo de falar as coisas um para o outro. Então, o plano de pessoas, para mim, passa por esses 2 blocos, cara, que faz com que a coisa gere o que eu chamo de formulazinha simples, que é frequência gera confiança, confiança gera produtividade. Entendeu? Show. E quando a gente pensa em números indicadores, o que é o indicador que você fala, pô, é o EBITDA? O que é o indicador que te atrai? Ele fala, pô, é aqui que eu preciso... Primeiro, para mim, é engajamento. Tá. Para mim, assim, se as pessoas estão engajadas, cara, qualquer outra coisa que você coloca aqui, o negócio vai. Porque elas estão mais abertas a ouvir. Esse é o primeiro. O segundo, para mim, de negócio, quando eu saio de pessoas, depende do nível de onde a gente está entrando. Por exemplo, na Estrela Galícia, para mim, hoje, o que é importante? Margem de contribuição. Como eu estou com um negócio que está começando no Brasil, eu preciso olhar se o que eu estou fazendo, na hora que eu tiver num volume X que a gente tem lá, o negócio vai estar dando dinheiro e vai estar andando bem. Então, margem de contribuição ali, para mim, é o que precisa caminhar. E o segundo é volume.
Esses dois, para mim, hoje são os dois principais, porque cerveja é um negócio que é de volume. O resto ali, cara, a nossa empresa, eu olho hoje a Estrela Galícia, do momento que a gente chegou, e eu digo a gente porque eu entrei e o meu time é quase todo novo, eu só tenho RH e jurídico, que são pessoas um pouco mais antigas. No momento que a gente chegou até hoje, assim, a empresa, ela é limpa. Ela é, assim, ela tá sequinha, tá bonitinha ali, não tem nenhuma gordurinha, tá? Na academia tá bonitaço. O que a gente precisa hoje é, como ela é uma empresa muito nova, a gente tem custos. Ela é uma empresa muito nova que opera um parceiro muito grande. Então, a Coca-Cola é a minha parceira comercial hoje. Então, eu tenho, para você ter uma ideia, eu tenho um time para atender 10 mil vendedores que ainda vendem muito pouco, né? Obviamente, é muito mais do que eu vendia antes de ter a Coca-Cola, mas ainda é pouco perto do tamanho que a Coca-Cola compra. Então, hoje eu tenho um novo posicionamento que a gente já colocou no mercado, uma campanha nova que a gente já colocou no mercado, que entrou agora dia 1º de agosto. Então, ainda é muito cedo, mas Sim. eu já tenho, por exemplo, a nossa rede social já dobrou de tamanho em menos de um mês. Então, a gente começa com engajamento de marca. Já estamos, essa semana já fechamos alguns clientes grandes, semana que vem já deve ter mais umas que a gente já tem confirmação. Então, agora o volume começa a engrenar. Então, eu imagino que o ano que vem a gente já deve entrar ali no... Estamos bem financeiramente, já somos limpos, estamos bem financeiramente, agora o volume já começa a dar fôlego para a gente estar bonitinho no Brasil a partir de 2020 e 2025. Tem alguma participação de marketing, por exemplo, versus o faturamento que você acha que é importante? Por exemplo, eu vou investir 5% do faturamento, 1% do faturamento, 10% do faturamento em marketing. Eu trabalhei a vida inteira, cara, entre 5% e 6%, mais ou menos. Hoje a gente está muito acima disso, porque eu preciso, eu estou construindo marca. Está acelerando. Então, eu estou muito acima disso. Mas eu sempre trabalhei com a Coca-Cola, 5%, 6% mais ou menos. Foi isso. Ano de Olimpíadas, por exemplo, que eu estava no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas do Rio, eu era diretor da região do Rio de Janeiro, pela Coca. A gente chegou a 12, alguma coisa. Foi bem alto, porque você sobreinveste, né? Sim, você coloca coisa pra caramba no mercado. Mas 6% numa empresa como a Coca-Cola, e é dinheiro pra caramba. Bastante dinheiro. Boa. Inteligência artificial, como é que você está usando isso lá hoje? Já está lá, já está instalado, está funcionando? O que você tem hoje? Pô, cara, é engraçado porque tá dando uma dor de cabeça positiva enorme, assim, cara. O tanto que a gente tá quebrando a cabeça para entrar aí, né? Como que isso muda, né, cara? Assim, eu pessoalmente tô usando em vários lugares, assim. A gente tá falando de LinkedIn, por exemplo. Eu tô tentando não só de LinkedIn, mas de redes, eu tô tentando facilitar a minha vida para ganhar tempo. Então, assim, ainda tô batendo cabeça. Os meus textos do LinkedIn, eu tô tentando dar tema. Tipo assim, ó, quero falar assim, assim, assim sobre isso, isso, isso. Escreve aí para mim, chat GPT. Aí ele devolve, ele ainda não tá lá. Então, às vezes parece dá até mais trabalho do que eu mesmo escrever, mas é legal, porque você vai achando, né, o caminho. Na Estrela, o que a gente tá fazendo? Eu sou um cara, eu sempre gostei muito de inteligência comercial. Para mim, eu entrei na época que o comercial eram aqueles caras de sangue na veia, gritava. Hoje eu sou comercial que, assim, eu gosto de teleguiado, sabe? Assim, um míssil que acerta a mosquinha ali na ponta. Então, eu gosto muito disso. Um dos desafios que a gente está trabalhando lá hoje, eu tenho uma área de inteligência, por exemplo, que eles fazem um trabalho muito, muito, muito bom de cruzamento de dados. Então, assim, eu quero saber onde eu tenho mais frequência de giro, quais são as similaridades desses clientes. Então, os caras fazem cruzamentos anormais, assim, que eu acho muito legal. E aí a gente vai lá, cara, eu olho para a Coca-Cola e falo assim, bicho, ó, pega esses clientes aqui que o índice é muito melhor de positivação e de giro. Os caras vão lá, batem, o negócio vai, né? Então, assim, como é que ao invés de eu ter 5 caras fazendo isso, eu mudo o perfil desses 5 caras para 5 caras que sabem como gerar uma provocação para uma ferramenta de inteligência artificial que vai me gerar isso em segundos e vai começar automaticamente todo dia no palme do vendedor a gerar leads para isso. Ao invés de eu ter alguém sentado que leva um dia para fazer isso, para eu mandar para a Coca-Cola mandar para o vendedor. Entendeu? Então, a gente agora está quebrando a cabeça de como que Então, a gente está com algumas empresas ali agora ajudando a gente nessa formulação de inteligência comercial, como é que faz isso. Outra ferramenta muito legal, a ferramenta de Revenue Growth Management, né? Então, assim, tem uma parte do nosso portfólio de inovação que a gente está fazendo que
eu te falei, né, que a gente ganhou a melhor cerveja do mundo recentemente. Então, a gente tem alguns co-packers no Brasil que estão em regiões diferentes. Então, algumas ferramentas de o que eu preciso fazer agora para é bizarro as ferramentas que já tem, assim. Eu dou o tipo de cerveja que eu quero ter, ela já me dá o que tem que ter no rótulo, onde que eu tenho que aprovar, quais são os órgãos do governo. Cara, eu em teoria já não preciso mais de escritório de advocacia para fazer negócio. É bizarro, assim. Então, eu tenho eu tenho um time de novos negócios que está ali agora olhando o que a gente tem de ferramenta, onde que elas podem ser aplicadas e quais áreas da companhia que eu já consigo aplicar agora, depois e em que momento para fazer. Então, está sendo uma dor de cabeça interessante, porque se você se empolga, você quer fazer tudo. Sim. Né? E aí você acaba não fazendo nada. Então, é muito legal, cara. E o sinal é que assim, você tem uma base de dados rica, né? Riquíssimo. Porque se você pode fazer um cruzamento... Tá, vou falar um absurdo aqui. Morre mais gente afogada porque tomou sorvete num dia de verão, por exemplo. Dia de verão tem mais gente na praia, então teoricamente vai ter mais gente afogada, né? Se eu não fizer um cruzamento com dados muito legais, eu posso encontrar uma resposta absurda, né? Exatamente. De achar que o culpado é o sorvete, né? Morreu mais gente afogada por causa do sorvete, e na verdade... Exatamente. Né? Você pode chegar na resposta errada. Exato. Aí, essas ferramentas... E aí eu vi, inclusive, aqui um dos itens, e eu tô abusando já do seu tempo aqui, mas, cara, bate-papo que você tá bom demais, velho. Transformação digital. Né? Tá dizendo aqui, pô, você liderou a iniciativa de transformação digital no varejo. O que foi isso, cara? Eu estava no Peru no meu último ano, e aí me convidaram para fazer uma ferramenta meio rebelde lá na Coca-Cola. Eu tive um chefe que ele foi para ser o presidente global de transformação digital da Coca, e ele identificou que tem um pedaço do varejo global que as grandes indústrias acabam deixando de atender em algum momento porque eles são muito pequenininhos. Então, você faz todo o teu custo logístico de atendimento e te dá lá, por exemplo, que você, para valer a pena atender, você tem que ter um pedido mínimo de $30. Então, no mercado global, principalmente em países de terceiro mundo, acabam ficando muitos clientezinhos pequenininhos aqui embaixo. E aí esses clientes começam a ser atendidos por distribuidores diversos, né, que estão aí no mercado e que ninguém às vezes enxerga. E que muitas dessas indústrias que têm distribuidores autorizados, ou como a Coca-Cola da vida ou uma Ambev, que tem atenção direta, tem um relativo preconceito com esses caras de atender. Né? Porque esses caras não vão fazer meu preço, vão me atravessar, etc. E aí esse cara ele criou uma ferramenta meio rebelde do tipo assim, eu vou criar um marketplace que a gente vai colocar algumas pessoas mapeando esses distribuidores, vai colocar esses distribuidores dentro desse marketplace e aí a gente vai nesses clientes pequenininhos vender essa ferramenta. Então, ao invés de eu ter distribuidores atendendo esses caras sem eu ganhar nada, eu centralizo eles no meu marketplace e o meu marketplace atende os pontos de venda. É uma ideia brilhante porque globalmente é um mercado de 30 bi de dólares. Né? Então, a gente pegou a Gartner, que é uma das grandes empresas globais aí de consultoria de tecnologia. A Gartner fez um mapeamento e falou, olha, é um mercado gigantesco realmente que vocês têm. Então, para você ter uma noção, e aí eu assumi essa função. Eu fui o VP responsável por essa ferramenta global. No Egito, a gente vendia mais Pepsi na ferramenta que a Coca-Cola. Caramba. Os caras da Coca-Cola Egito, cara, ficavam enlouquecidos comigo. Porra, você tá com Coca-Cola, tá vendendo Pepsi. Falei, cara, vocês não entenderam a Vocês estão tendo uma receita que vocês não iam ter, cara. Exatamente, assim, é tão disruptivo que os caras não entendiam o que era. Nós falamos assim, vem cá, quanto é que vocês vendiam com a venda de Pepsi antes? Quanto é que vocês ganhavam? Nada. Eu falei, não, agora vocês ganham 3%, cara. Porque os caras estão passando pela nossa ferramenta. Não só vocês ganham 3%, que agora a gente sabe qual que é o preço que o cara vende, qual que é o promocional que o cara está vendendo, em qual cliente o cara está vendendo. Não sou eu que estou colocando Pepsi lá. A Pepsi já estava. Agora eu sei onde ela está. É diferente. Sensacional. Então, a gente estava em mais de 13 países, né? Tava expandindo a plataforma. Hoje, já não sei mais como é que tá. Mas foi muito legal, porque primeiro que foi um negócio completamente fora do mundo de Coca-Cola, né? Um negócio dentro de tecnologia. Então, assim... eu estava como GM do negócio, eu tinha um par meu que era o GM de tecnologia, então, e trabalhando com uma startup. Foi a primeira vez que eu fui trabalhar com uma startup. Aí, cara, os caras que cuidavam da operação na rua
que reportavam para mim, era molecada de 22 anos de idade, 23, assim, que essa disciplina comercial, o cara não tinha nada disso não, bicho. Era molecada, porradaria, comendo o dia inteiro, indo atrás de cliente, indo atrás de distribuidor. Foi muito legal, assim. Então, eu chamava Wabi, a ferramenta. E foi uma experiência diferente, porque ela não lidava com o modelo de trabalho da Coca-Cola. Ela, ao contrário, ela era completamente fora da Coca-Cola. Ela não dependia da Coca-Cola. A gente foi lá, a gente pegou uma startup e falou assim, vem cá, a gente quer fazer isso, vocês fazem? A startup falou, eu faço, beleza, a gente compra um pedaço dessa startup e começa a fazer, vai lá. Aí o cara, eu tava no Peru na época, como vice-presidente do Peru e Equador, eu falei assim, vem cá, toca esse negócio aí, cara. E aí a gente expandiu para 13 países e foi fazer um negócio completamente diferente, foi bem, bem divertido. Pô, que bacana, baita ideia, cara. Baita Foi ideia. uma super ideia que o cara teve. Cara, eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou fechar com algumas outras perguntas aqui. Que diz assim, eu costumo dizer pro pessoal que quando você tá com alguém que ela é especialista, mágico às vezes em alguma coisa, que a gente deveria de perguntar para elas coisas como, por exemplo, tipo o Globo Repórter, sabe? O que que você come? Que ambiente você Que vive, ambiente né? você vive? Pô, quais são os seus hábitos, né? O que que você lê? Que tipo de comportamento que você tem, cara? Cara, eu acordo cedo. Agora então eu nem durmo, né? Por causa do Rafael. Fica passando a noite 4 meses? 4 meses. Mas, não, mas dorme assim, cara. Moleque incrível. É teu primeiro Mas filho? é o primeiro filho. E edição limitada, é um de um. Entendi. Eu acordo cedo, eu sempre acordei cedo. E sempre tive facilidade para dormir. Isso foi muito legal. Eu acordo cedo. Eu sou um cara muito bem organizado, assim. Eu sou bem estruturadinho. A única coisa que eu sou desorganizado é em organização de arquivo digital. Sabe Deus o porquê, bicho? Se eu precisar achar um PowerPoint no meu computador, eu não sei onde tá, nunca. Fora isso, eu sou um cara extremamente organizado, isso sempre me ajudou. Assim, eu sou muito bem estruturado. Eu sempre pratiquei algum tipo de esporte, mas eu não sou daqueles caras assim, executivo que faz triatlo, esse tipo de coisa. Já tentei me meter nessa, mas eu não sou bom de corrida, eu odeio correr. Eu tenho uma ligação muito forte com água. Então, eu já fiz prova de natação, já fiz prova de natação de 24 quilômetros, já nadei 7 horas e meia nadando. Fazia kitesurf, faço mergulho, sou mergulhador, já tenho mais de 100 mergulhos, assim, amo água. Não sei, eu brinco que no passado eu fui ou peixe ou mergulhador, ou marinheiro, né? Uma coisa assim, no passado. Eu sou um cara muito calmo, eu não sou um cara de sair toda hora, nada disso. Eu curto muito a minha casa, a minha família, eu sempre brinco com todo mundo, assim. O mar e a minha família são minhas duas âncoras pessoais, são as duas coisas que eu vou para me acalmar, assim, sabe? Eu chegar agora à noite em casa, tá com meu filho, com a minha esposa, para mim, só é um momento que eu tô tranquilo, né? Eu tenho meus hobbies, eu tenho pequenos hobbies, assim, eu coleciono um relógio, por exemplo, então, assim, não um relógio dos caras, não, mas eu gosto de eu chegar em casa e ficar trocando pulseira de relógio, tá? Trocando pulseirinha de relógio. Então, eu gosto de coisas simples, assim, sabe? De fazer coisinhas que meu cérebro, às vezes, ele foca em algumas coisas que elas não têm nenhum sentido complexo, sabe? Para ele descansar. Isso para mim é bom. E eu tenho um hábito que para mim é muito importante, que eu tenho o meu dia de não fazer absolutamente nada. Minha esposa sabe disso, minha família sabe. Domingo para mim é um dia que ele é desligado. Ele não tem obrigações, ele não tem planejamento, ele não tem nada. Assim. Domingo é um dia. A minha esposa sempre fala isso. Vamos no parque domingo? Ela já me assim, tá bom, vai, entendi que não tem planejamento. Porque é aquele momento, cara, que é o meu momento de estar desligado. Eu passo de segunda a sábado com tanta coisa para fazer, focado em tanta coisa, que domingo é aquele momento que eu quero precisar não pensar em nada. Né? Então é isso, assim, cara. Para mim acordar de manhã, eu sou um cara muito bem planejado. É o que eu brinco com o meu time, né? Disciplina, consistência e persistência. Assim, para mim, essas são as coisas que funcionam. Ter algumas despreocupações sem significado nenhum, como colecionar uma coisinha, e um dia, para mim, tá completamente desligado. Essas coisas, para mim, me deixam super tranquilos a vida. E eu sou um cara que eu gosto de viajar. Eu gosto muito de viajar, assim, para mim, de conhecer culturas diferentes, lugares diferentes. Minha esposa também compartilha isso comigo.
eu acho que são coisas que me enriquecem, né? Tem uma coisa que é muito de espírito para mim, que é de poder crescer. Eu sempre falo isso em entrevista quando me perguntam o que são os seus pilares de carreira. Um pilar de carreira importante para mim é crescer. E não é crescer, é ser promovido. É crescer. Uhum. É olhar para trás e falar assim, cara, hoje eu sei uma coisinha a mais do que eu sabia ontem. É o Win Spend. Exatamente. Nosso Win Spend vem disso. Que legal, aí ó, é exatamente isso. Hoje eu sei uma coisa um pouquinho a mais do que eu sabia ontem, porque, por mais que inútil que seja, eu sei, eu sou uma pessoa um pouquinho diferente, né, cara? Dicas. Suas dicas. Filme, série, o que você gosta de ver? Tem um filme que eu gosto muito, e que ele casa muito com o momento que eu cheguei na Estrela Galícia, que é aquele do Brad Pitt, que ele é o técnico de beisebol, que é o homem que mudou o jogo, eu acho. Acho que é esse o nome. Chama Moneyball em inglês. Eu nunca lembro em Mas português. eu acho que é isso né? mesmo. Acho que é isso O homem aí, que mudou o eu jogo. acho que é isso mesmo. Eu gosto muito daquele filme, porque ele fala muito isso, né? Ele fala assim, cara, eu sou um time de beisebol pequenininho que foi competir contra o Yankees e o Red Sox. Como é que eu faço isso, né? Tendo muito menos recurso. Gosto bastante disso. Tem um outro livro que eu gosto bastante, que eu li ele na Coca-Cola para um evento que a gente ia ter na Coca, mas eu sempre me apaixonei bastante por ele. Eu me apaixonei bastante por esse livro naquele momento. E eu indico para todo mundo até hoje, que é do Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, que é Aperte o F5. Eu nunca vi um cara... Bom, se você pegar o valor das ações da Microsoft antes e depois dele, você vai ver quem que é o cara, né? E ele foi o primeiro cara a assumir depois de 2 fundadores da empresa. E levou a ação da Microsoft a um nível que os 2 fundadores não levaram na história. E ele é um cara que ele fala de empatia, assim, né, uma quantidade de vezes brutal no livro dele. Da importância das pessoas. E por isso que eu falo para mim, assim, qual que é o teu segredo de chegar onde você chegou? É gente. E ele fala muito isso, assim, de que a mudança dele no Microsoft foi gente, não foi outra coisa. Tecnologia, cara, tá tudo aí. Né? Agora, você trazer as pessoas certas para fazerem isso, que queiram fazer isso com você, é outro negócio. Outra coisa para mim, cara, assim, do ponto de vista profissional, é terapia. Tipo, vai se tratar. Muita gente acha que terapia é coisa para louco, mas assim, eu sempre falo para todo mundo assim, você se conhecer é uma arma poderosíssima. Eu brinco com todo mundo assim, eu não tenho religião, mas eu tenho fé. Né? Eu sou um cara de muita fé, mas eu não tenho... Minha mãe é católica, meu pai é católico, mas eu não tenho religião. Uhum. Eu acho que nos foi dada a maior ferramenta que existe nesse universo todo, que somos nós mesmos. O ser humano é uma ferramenta que incrível que nós somos, né, cara? Assim, você imagina, né? Não conhecemos outra raça no universo ainda. Não se apresentou, não chegou pra gente. Então, assim, eu olho o universo todo, somos nós. É esse bicho que tá aqui que construiu tudo que a gente vê até hoje. Então, assim, a gente se conhecer é uma ferramenta muito poderosa, né? De você saber o que você faz bem, de você saber o que você pode melhorar. E eu faço terapia já há bastante tempo e me ajudou muito a saber quais são as coisas que eu faço bem, quais são as coisas que eu faço mal, quais são as coisas que me fazem mal de mim mesmo. Então, assim, eu sou um cara muito, muito ansioso. Então, eu tomo medicação, por exemplo. Eu tomo medicação todo dia à noite, recomendada por médico, certinho. Então, assim, minha esposa falou, depois que eu comecei a tomar medicação, eu falei, cara, eu tenho um outro marido. Isso foi bom pra mim. Eu tenho psoríase, doença de pele, justamente por causa de ansiedade. Isso não é bom pra mim. Claro. Mas me conhecer me levou a entender, cara, que eu poderia ser uma pessoa mais bondosa comigo mesmo, se eu pudesse tomar medicação. Então, assim, eu acho que é uma dica importante a gente desconstruir esse preconceito de que terapia é coisa pra gente louca. Não, eu acho que terapia é coisa pra quem quer chegar a um nível talvez diferente dos outros em termos de estar mais focado, se entender melhor e onde quer chegar. E por último, cara, tem um conceito africano que eu gosto muito chamado Ubuntu. Quem quiser ler aí depois, tem várias literaturas, mas basicamente significa eu não consigo ser maior do que todo mundo que está ao meu redor. Eu só posso ser tão grande quanto as pessoas que estão comigo. Então, assim, se você acha que você é um indivíduo rockstar, você não chega lá. Eu só consigo chegar, eu só cheguei aonde eu tô hoje porque eu tive pessoas incríveis que estão comigo que podem me trazer até aqui, cara. Sensacional, cara. Sensacional. Sensacional. E sou suspeito em relação à questão de terapia, sou terapeuta. Né? Então, de sábado eu atendo aqui, né? É uma coisa que eu já fazia antes de ser CEO, entendeu? Quando eu virei gente,
que eu virei gente em 2007 só. Mas quando eu virei gente, aí eu comecei a me importar com gente, entender a necessidade de gente. E às vezes eu tenho a impressão de que algumas pessoas confundem um pouco o nosso papel como líder, e às vezes acham que a gente tem que dar aquilo que elas querem. Na verdade, a gente tem que dar aquilo que elas precisam. Não importa se é um liderado da empresa ou se é um liderado de qualquer outro ambiente onde você possa estar liderando. É isso aí. Não é? Porque às vezes você... eu sei que em casa você tem... Eu tenho a minha esposa, cada um tem a sua parte da responsabilidade, mas em algumas coisas um lidera uma coisa, o outro lidera outra, e tem que entender que naquele momento que ele está liderando está com mais informação, ou tem mais conhecimento, ou mais condição, né, de trazer aquilo para a gente. É o que eu falo, cara. A maior sabedoria de um líder é saber quando é liderado. É isso aí. Eu tenho uma frase, cara, que eu gosto de liderança que, se você pesquisar aí no Google depois, ela aparece logo no começo, lá que eu deixei registrado naquele, é o pensador, né? Que um líder impecável é aquele que admite quando peca. É isso aí. Não é? Cara, não tem jeito, a gente vai errar. Eu falo isso pro time às vezes. Recentemente alguém falou assim, mas, porra, você é insuportável. Eu falei, é verdade. Às vezes eu sou insuportável, você tem razão. Né? Exato. E às vezes eu preciso ser. Pra gente fazer a última, você tem agora nesse momento o poder máximo e você tem o número de WhatsApp de todas as pessoas do mundo, e aí você pode aqui nessa câmera mandar uma mensagem para todas as pessoas. O que você mandaria para elas? É muito poder, eu acho. Como eu falei antes, agarra a sua carreira. Não deixa passar o tempo, não, porque ela é sua. Foca no que está no seu controle, cuida do seu networking, cuida do seu LinkedIn e dá esse passo, cara. Ele é seu para dar. Se precisar, conta com os profissionais que estão aí no mercado. Lembra que você é matéria-prima para a Rede Hunter, para o pessoal de RH, e vai ser feliz. A gente passa 30% do tempo da nossa vida trabalhando. Se você não for feliz no seu trabalho, dificilmente você vai ser feliz na tua própria vida. Então, conta com a gente aí, me inscreve no LinkedIn também e vamos para frente. Como é que te acha na rede? Thiago B. Coelho, tá no LinkedIn. Por enquanto, o LinkedIn é a rede principal. Tinha me aventurado um pouco no Instagram, mas aí voltei um passinho atrás. Então, por enquanto, o LinkedIn é a rede principal que a gente tá. Boa. Amigão. Valeu, cara. Bom Obrigado. Demais ter te recebido aqui, cara. Feliz mesmo. Foi um bate-papo maravilhoso. Falei pra você, eu queria ter te conhecido antes. Agora tamo junto aí. Gente boníssima. Obrigado. Boníssima. Valeu? Gente, é isso. Gostou do bate-papo aqui? Nós falamos de tantas coisas aqui. Conheci um ser humano maravilhoso. O Thiago realmente deixou a marca dele aqui no nosso Inspendcast. Falamos muito aqui, inclusive, não só de negócio, né, da história do Thiago. Falamos sobre equidade. Foi um papo muito legal. Vale a pena. Você vai ver nos recortes desse. Se você assistiu o episódio inteiro, você viu inteiro, mas você vai ver também nos recortes aqui as dicas que a gente vai separar que o Thiago deixou pra gente aqui. Tá bom? Espero você no próximo episódio. Até mais.